Falta alguma coisa aqui na pauta, Bruno? Tá tudo pronto? Não, eu tô pronto. Agora é rezar pra não esquecer nada no meio do caminho. tá, Vai. tá pronta, Nicole? Eu tô. Tá pronta, Aline? Sim. Danda? Bom, então todos bem-vindos ao podcast Saint Seiya, podcast de mitos, que faz muito tempo que a gente não faz, inclusive. Estamos aqui hoje com a nossa anfitriã oficial da Grécia Antiga. Danda, se apresenta pra esse povo que não te ouve faz tempo. Pois é, eu passei o cetro pro Sagara, né? De arroz de festa. Agora é o Sagara. Como assim você passou o cetro pro Sagara? Eu nem consultado nessa brincadeira eu fui. Permito não. Você vai continuar com o cedro, meu filho. Do arroz de festa. Não, o arroz de festa agora é o Sagara, não sou eu. A gente tem nosso filósofo oficial do fórum. Diz aí, Brunão. E aí, meu querido? Boa tarde. Pronto pra voltar pra Grécia de novo? Acho que eu nunca saí de lá. Ô, louco. E temos lá do sul, primeiro a Nicole. Tudo bem, Nicole? Tudo. Boa tarde, gente. Também tá aí arroz de festa, toda hora tá aparecendo. Pois é. Você já tem fã que eu já vi comentando por aí nos natais, por exemplo, Eu não que sei, adoram a né? Nicole. Que isso, cara? Essa gente é tudo louco. E também do sul a estreante, mas não tão estreante, que a gente perdeu a primeira gravação. Pois é. Tudo bem, Aline? Olá, tudo bem? Outra historiadora, então hoje a gente tem um panteão aqui de integrantes absurdo. E aí? Revolução, Batista. Exato. Nós temos um filósofo e 3 historiadoras. Tá tranquilo, né, pra falar de mitologia. Coitadas, são de história também. Sim. Pois é. Yeah. Vida sofrida, amiga. Tamo junto. Muito. Uhum. Está em todo lado, pra vocês verem. Ser historiador não dá camisa pra ninguém. Não, Sim. só podcast. O máximo que a gente consegue é até conseguir um fã, olha só. Você já tem uma fã, é verdade, tá vendo? Hoje nós vamos fazer um podcast de mitos muito interessante. Pra fechar o podcast aí dos 5 bronzeados, a gente vai falar dos irmãos Ikki e Shun e também das suas constelações respectivas. Danda, traz pra gente então qual que é o mito de Andrômeda. O mito de Andrômeda. Então, Andrômeda era a filha do rei da Etiópia, não é? E de Cassiopeia. E Cassiopeia costumava gabar-se da filha, que ela era muito linda. E que era mais bonita do que as Nereidas. Posto isso, Brunão. Antes disso, eu queria fazer uma pequena advertência, uma pequena introdução. Uhum. A gente vai estar falando aqui de 2 mitos que são arquetípicos em várias civilizações. Uhum. Andrômeda é um mito que eu diria que é um tanto dócil, porque a gente tem muitas fontes sobre ele. Já o mito da Fênix não é um mito muito pouco dócil, porque a palavra, os principais fontes estão perdidas. Elas datam de um negócio que a gente chama de grego micênico, que são assim, 1300 anos antes de Cristo. Então assim, tá perdido. Então vamos lá. Primeiro, o mito de Andrômeda. Andrômeda é filha de um casal de reis gregos, Cefeu e Cassiopeia. E Cassiopeia, assim, toda mãe gosta de ficar lá dizendo que o filho é a criatura mais linda do mundo, né? Pô? Minha mãe gosta de se gabar para as alunas dela, assim, meu Deus do céu. Sério mesmo? É sério, já tive sérios problemas com isso. Mas então, assim, a Cassiopeia arruma um problema com isso à medida que ela sugere que a filha dela é mais bonita que a mulher de Poseidon, que não é exatamente assim um deus muito amigável, um deus bem-humorado, etc. Ele ouve isso, a reação dele é mandar um monstro para destruir a Etiópia como punição. Assim, você está dizendo que a sua filha é mais bonita que a minha mulher, eu não gostei disso, então o seu reino vai ser devastado. E qual que é você sabe o nome da mulher? Poseidon, nesse caso? Anfitrite. Anfitrite.
Exato. E aí, bom, a mãe ficava falando pra todo mundo no reino que a filha era mais bonita que todo mundo. E aí, fofocaiada chegou até o Poseidon. Isso. Quem que foi o babaca? Então, a reação de Cefeu e de Cassiopeia ante isso é tentar obter a piedade de Poseidon, amarrando Andrômeda em uma rocha como sacrifício para esse deus. Mas quem que sugere isso? O pai? Acho que os dois entregam a Sacanagem. filha como sacrifício para Poseidon. E não foi algo que o Poseidon meio que pediu, foi eles decidindo fazer isso. Aí a gente teria que ver com mais calma nas fontes. Entendi. Só que assim, não estranharia se existissem versões para os dois casos, entendeu? Porque a mãe é sacanagem, a mãe espalha o boato, aí dá ruim e ela bota a filha a sacrifício. Mas assim, veja só como que, de certa forma, o mito está mostrando como que gerações modernas, assim, gerações recentes, estão sofrendo estão sofrendo dos problemas causados pelos pais. Isso é Né? bastante comum, assim, em tragédias gregas, principalmente. Veja tudo o que rolou na trilogia de Édipo Rei. O que acontece, continuando o mito, é que Perseu aparece na brincadeira. Perseu tinha acabado de vencer a Medusa, estava lá com a cabeça da Medusa, um troço capaz de transformar tudo em pedra. Ele chega no lugar, ele percebe que a cidade está sendo atacada por um monstro gigantesco, ele percebe que Andrômeda está acorrentada lá. Com Medusa, ele petrifica o monstro, salva Andrômeda e se casa com ela. E dessa história existem várias versões. Qual a história? Pega do resgate que Perseu Resgate de Andrômeda. promove. Pega, por exemplo, uma tragédia chamada Andrômeda. Essa tragédia é o primeiro romance que a gente tem notícia. Assim, romance no sentido de você ter um personagem no meio da história ficando apaixonado por um outro personagem. Andrômeda, a tragédia escrita por Eurípides, é o primeiro romance que a gente tem noção assim, da história. Primeira peça de texto onde a gente tem um personagem que durante a trama se apaixona por um outro personagem e se casa com ela. No caso, Perseu por Andrômeda. É. Só que Andrômeda na história ela não sabe se ela deve casar com Perseu, que é um jovem descrito como um jovem lindo, como um jovem que a resgatou do monstro lá, porque ela ainda quer ser leal, fiel aos pais dela. Apesar do que fizeram com ela. Né? Exato. Então, tipo assim, ela não consegue decidir se ela tem que casar com Perseu ou se ela não tem que casar com Perseu. É uma pergunta de leigo. As mulheres tinham esse tipo de autoridade naquela época? Do tipo, se eu quero casar, não vou casar. Sim, claro. Não, mas com certeza dava pra você forçar muito a barra. Tinha assim, dentre um grupo de pretendentes, tu pode escolher o que tu quer, mas dentro daquele padrão. Tipo assim, o cara tem que ser de uma certa família, tem que ter dinheiro, tem que, sabe, tem que seguir uma série de coisas. Então, por exemplo, tu tem em outros mitos mulheres que enganam os seus pretendentes, assim, por exemplo, a esposa do Odisseu fica por não sei quantos anos enrolando os caras que eram pretendentes a casar com ela. Mas todos eles vinham de certa classe social, sabe? Então, ela poderia escolher, mas poderia escolher entre algum deles. Entendi. Mas escolher ficar sozinha, por exemplo, não era uma escolha. É isso que eu tô... Muito provavelmente não. Entendi. Até porque, o casamento é uma instituição econômica lá, né? Lá tem a ver, assim, você garantir a tua família, você garantir um dinheiro futuro, etc. E pra tu ver, Xará, quem decide se Andrômeda tem que casar mesmo ou não é ela. O que acontece na tragédia, que ela já tá perdida, assim, a gente tem pequenos trechos dela só. O que acontece na tragédia é que o céu se abre, desce Atena numa carruagem de fogo e Atena manda Andrômeda casar com Perseu. Caraca, mas a Atena também protege muito Perseu, né, gente? Então, pô, Andrômeda fala assim, ó, tá bom, né? Quem sou eu, né?
Caraca. Mulher desce do céu do fogo. E Atena, vamos combinar, né? Que isso aí tem o dedo de Atena. Por que o Perseu foi lá salvar a Andrômeda? É uma boa pergunta. Porque quem queria foder a Andrômeda era quem? Poseidon. Pois é. E esse mito, Xará, ele assim, é um mito arquetípico porque ele meio que constrói a imagem dessa donzela em perigo que precisa ser resgatada. A gente tem várias histórias em outras culturas que são similares. Por exemplo, a história de São Jorge o Dragão, que é basicamente a mesma coisa, São Jorge resgatando uma mulher que foi oferecida ao dragão como sacrifício. Na China, por exemplo, e mesmo no Japão, a gente tem vários ritos assim agrícolas, a gente tem várias histórias que contam de pessoas oferecendo as filhas em sacrifícios para rios, de forma a assegurar a fertilidade dos campos e tal, de forma a assegurar as colheitas. No Japão mesmo existe um mito envolvendo Susano e princesas que eles chamam de Kushinada, assim, que são 7 irmãs que sempre são oferecidas em sacrifício. Quando chega a última para ser oferecida em sacrifício, Susano aparece lá e fala assim, ó, eu acabo com essa serpente que está comendo todas essas mulheres que vocês estão oferecendo em sacrifício, mas você vai ter que dar a sua filha para mim em casamento. Nossa, pode crer, essa história é bem repetida mesmo. Então, assim, é uma história que está presente, assim, arquetipicamente em todas as civilizações. E sempre dá casamento no final. Curiosamente, sempre dá Sabe quem casamento. é o único que tem essa história e não casa no final? Quem? O Mario. Eu também não. Até hoje esperando a princesa. Não, o problema do Mario é que a princesa sempre tá no próximo castelo, né? Então por isso não dá pra casar mesmo, né? Mas quando ele chega finalmente, ela manda um obrigado aí e tal. Se vê por aí. Uma coisa sobre o mito de Andrômeda, já puxando um pouco da relação, não da relação direta, mas a Andrômeda em nenhum momento se prontificou a sacrificar, né? Não foi uma escolha dela, né? Em nenhum momento. Não, assim, ó, resolve a treta aí, filho, por favor. Né? Carregaram no ombro dela, assim. Eles fizeram isso também porque basicamente o monstro estava destruindo o lugar deles, tipo, o reino deles, né? Então ela foi meio que uma oferenda pra ele parar de destruir as coisas. Que vida horrorosa de Andrômeda. É literalmente realmente a donzela em perigo, foda. E assim, tem várias assim representações dela em arte, escultura, assim, todas. Em quase todas ela tá nua, em quase todas ela tá presa, assim, sem... Acorrentada, né? Aquela imagem acorrentada, sem capacidade de reagir, etc. Então, assim, é um mito que ajudou muito a construir essa imagem da donzela em perigo, enfraquecida. Esse é o mito de Andrômeda, esse mito é famoso, um dos mitos mais famosos, eu acho, da mitologia grega. Com certeza. Né? Só por curiosidade, por exemplo, assim, dessa tragédia que está perdida, Andrômeda, a gente sabe, assim, algumas histórias só. A gente sabe, por exemplo, que o Alexandre o Grande aparentemente sabia essa tragédia de cor. Então, assim... o Alexandre era maravilhoso, né, gente? Não vamos entrar nesse assunto, daí eu vou ficar aqui falando. Claro, mas tipo assim, Nick... O Alexandre não sabia todas as tragédias de Cor. O Alexandre sabia essa tragédia de Cor. Sim. Então, assim, a suspeita... Sim, ele andava com a Ilíada e a Odisseia debaixo do braço, né? Mas saber uma tragédia de Cor é... A suspeita mesmo é de que a tragédia era muito bonita. Tanto que, assim, eu falei no começo que é o primeiro romance mesmo. Então, talvez isso deva ter tocado especialmente as populações gregas, entre eles o querido Alexandre. E só pra confirmar, a tragédia se perdeu por causa do incêndio? Não só por causa do incêndio, Xará, a história. O tempo é implacável, né? Se a gente não cuida, já era. Então isso pode ter se perdido de várias formas. Incêndio, desaparecido da memória das pessoas que transmitiam ela oralmente. Tem várias formas a partir da qual algo pode desaparecer.
constelação de Andrômeda, no caso, ela foi uma piada por Ptolomeu. E isso é tudo que eu sei sobre astronomia. A gente precisa arranjar um astrônomo pro podcast pra falar um pouco mais sobre constelações e etc. A função, deve ter uma função, a constelação de Andrômeda e tal. E além da constelação de Andrômeda, nós temos a famosa galáxia de Andrômeda, que é gigantesca, e se eu posso estar falando uma merda inacreditável, mas acho que é a mais próxima que a gente tem da Via Láctea, não é? Não sei, Xará. Honestamente, esse pedaço já foge do meu conhecimento. Então, se você conhece astronomia, fale com a gente. Do que a gente sabe da constelação e da galáxia. E a galáxia, ela é muito, muito bonita. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha um atlas de astronomia que tinha várias constelações e reproduções, né, feitas da constelação de Andrômeda. Eu achava ela maravilhosa. Fora que ela geralmente aparece atrás do Shun e tal. Sim, É isso aí, meu povo de Deus, ou de Atena. Brunão, agora traz pra gente, aí o bicho vai pegar, o mito da Fênix. Esse é um mito muito antigo, muito antigo. Quando se vai estudar sobre isso, assim, uma das primeiras coisas que você faz é você tentar rastrear a origem da palavra. Palavra Fênix, assim. Então, tipo assim, se a gente pega a nossa palavra Fênix aqui hoje, a gente consegue rastrear ela lá pro inglês que se falava na Idade Média. O termo Fênix já aparecia lá. Esse termo do inglês que se falava na Idade Média chega pro inglês antigo, também Fênix. Isso remete ao latim, também Fênix. E isso, finalmente, a gente chega no grego, Fênix. As pessoas, por muito tempo, suspeitavam que Fênix se referia à Fenícia, que era, assim, uma região que era muito famosa por vender uma tinta de coloração roxa. Assim. A Fênix é associada com a cor roxa, porque é uma cor, assim, associada com a realeza. No entanto, assim, apareceram historiadores, assim, que eram dedicados a estudar a história do cristianismo, e eles descobriram que esse termo Fênix, ele deriva de um grego que se falava num período, um grego que eles chamam de grego micênico, que se fala assim, muitos séculos antes do período que a gente conhece muito da Grécia Antiga, que é aquele período da Grécia clássica, ática, século V a.C., época que Platão vivia, época que Sócrates vivia, etc. Então, tipo assim, é um período do qual a gente não sabe quase nada, tá quase tudo perdido. E não por acaso, é um mito que vai apontar para um tema que também é arquetípico em todas as culturas, que é a coisa da renovação, a coisa da imortalidade. O que é a Fênix? A Fênix supostamente é uma ave que ela morre, digamos assim, das próprias chamas, as próprias chamas dela consomem a vida dela e ela renasce das próprias cinzas. E para vocês verem como é um mito tão arquetípico, a gente acha versões disso, por exemplo, no Antigo Egito, na versão de Ateno. A gente acha, por exemplo, versões dela na Arábia, num pássaro que eles chamam de Anka, eu não sei como pronuncia. Na mitologia hindu, a gente tem o Garuda, que também é um pássaro que, digamos assim, é praticamente um veículo celeste. Muito associado a essa coisa do fogo, essa coisa do sol, essa coisa da vida, porque, tipo assim, supostamente quando esse pássaro morre, assim, tá terminada uma era e vai começar uma nova. No próprio folclore russo tem também uma história de um pássaro de fogo, assim. Não vou saber mais do que isso, mas no próprio folclore russo a gente tem muito disso. Na China a gente tem a história de Feng Huang, assim, a Fênix para os chineses é um símbolo de realeza. Não sei se vocês sabem, mas por muito tempo a China era uma sociedade matriarcal. Assim, o poder emanava de uma matriarca. Aí, à medida que a história avança na China, o poder na China se torna patriarcal, mas com um pequeno detalhe. O patriarca, ele possui o poder não só do patriarca, mas da matriarca também. Então, assim, era uma exigência dos chineses que o imperador fosse acompanhado de uma imperatriz. Sem uma imperatriz não tem império. Era necessário, então, você ter um símbolo real.
para o imperador e um símbolo real para a imperatriz. O símbolo real do imperador a gente já discutiu aqui, que é o dragão. Uhum. O símbolo real da imperatriz é a Feng Huang, que é o termo que os chineses usam para batizar isso que a gente chama de fênix. E a Feng Huang, assim, é algo que para eles assim, evoca as 5 principais virtudes que uma pessoa deve possuir. Assim, basicamente, a Feng Huang é a manifestação plena do que é humanidade. No Japão, por exemplo, a gente tem o Ho-Oh, que é praticamente idêntico assim, a Feng Huang, símbolo real e tal. É um dos Pokémons também de Pokémon. Não é espantoso que existam várias versões disso em todas as civilizações. Uhum. Porque, gente, a morte aterroriza o humano, né, pô? Pode crer. Claro que o humano vai querer pensar o que é essa experiência da renovação, o que é essa experiência da imortalidade. Infelizmente, assim, claro que a gente poderia falar muito mais se a gente fosse ver cada história nos pormenores. Uhum. Só que, assim, a parte grega da brincadeira não dá pra falar muito assim, porque é muita coisa perdida. Entendi. Mas havia também entre os gregos o culto, sei lá, enfim, o conhecimento da Fênix também. Sim. Que claro. veio de antes de outras civilizações, de repente? Muito antes. Outras civilizações não dá pra dizer, não dá pra gente provar. Claro que existem muitas suspeitas, por exemplo, de que exista uma ligação entre a Beno egípcia e os gregos, porque eram regiões muito próximas. O que se convenciona chamar por Grécia Antiga não é aquilo que a gente entende hoje como Grécia, né? A Grécia Antiga tinha regiões da Grécia Antiga no passado que são o que a gente chama hoje de Oriente Médio. Então, tipo assim, tem várias histórias de sábios chineses, por exemplo, que se encontraram com sábios gregos. Tem uma história que eu acho linda, assim, que Lao Tzu, o pensador chinês que escreveu o Dao De Jing, ele teria se encontrado com Heráclito, pô. Os 2 caras mais malucos do mundo se encontraram para bater papo. Imagina o que é isso. Então, assim, não estranhe se vocês acharem, assim, influências de uma cultura em outra. É bastante comum. Faltou alguma coisa aí? Vocês querem falar alguma coisa da Fênix? A Danda entrou novamente aí. Danda, se quiser falar um pouquinho sobre o Fênix também. Eu não sei, eu tô perdida, né? Você falou da Conferência dos Pássaros. Não falei. Da Conferência dos Pássaros, que é uma obra indiana, né? Uhum. É um conto indiano onde se reúnem todos os pássaros do mundo para saber quem vai ser o rei. E um sábio diz que eles têm que procurar uma ave lendária, que é a Simorgh. E este pássaro é uma alegoria para Deus. Uhum. E esse sábio, esse pássaro, né, na verdade é um pássaro sábio, é um mestre sufi, e no qual eles vão fazer uma viagem, e esses pássaros vão procurar, não é? Esse pássaro mítico, e no meio do caminho eles vão encontrar a Fênix, que é uma ave fabulosa, que quando tá para morrer, ela canta uma canção muito bela, que atrai os outros animais, que também decidem morrer com ela. O De Astronomia, que é um texto de astronomia, obviamente, que conta um pouco essa história das constelações do Cefeu, por exemplo, que é o pai da Andrômeda, e que ela foi escrita por um romano e tal, e ele escreveu no Astronômica 1, a parte 1, né? Vocês vão ver Cefeu, e ali vai estar dito que o Cefeu era o pai da Andrômeda e era filho do antigo rei da Etiópia, que se chamava Fênix. Olha aí, mano. Que interessante isso. Legal, né? Não. É um detalhezinho, assim, Mas é interessante, achei, né? Porque achei legal ter uma relação da assim, Andrômeda com a Fênix. mitológica entre Andrômeda e Fênix. Sobre a constelação de Fênix, ela já é uma constelação bem mais nova, mapeada por Johann Bayer na uranometria de 1603,
E uma curiosidade bacana, que é uma curiosidade que eu peguei lá do tópico de mitologia do cdc.com.br, que é um ótimo tópico, inclusive, é interessante porque as constelações dos 4 bronzeados, né, Cisne, Dragão, Pégaso e Andrômeda, elas mais ou menos ficam meio próximas, assim, no mapa astral. E a de Fênix, ela fica bem distante, que reflete bastante essa coisa mais lobo solitário que o Ikki tem, por exemplo, que é bem curioso. Como vocês estavam falando, né, dessa questão de existir essa conexão entre Fênix e Andrômeda, porque Fênix era o pai do pai de Andrômeda, é isso, né? Isso. E é curioso, né, como você tem essa conexão mais ou menos mitológica, você também tem aí um reflexo um pouco do mapa astral também sobre o comportamento, né? Porque Cavaleiros do Zodíaco tem muito isso, né? Você nasce sob uma estrela, a estrela rege mais ou menos o destino, e é bem curioso ter essa coincidência que de repente nem é tão coincidência a gente imaginar que o Kurumada se dedicou um pouquinho. Né? Mas... retomando um pouco a da Andrômeda e Pégaso também são próximos, porque Pégaso também fez parte no mito da Andrômeda, porque Perseu foi com Pégaso salvar a Andrômeda. Sim. Então, eles estão próximos também, mitologicamente, as constelações também refletiriam isso do mito também. Vamos falar então um pouco agora sobre a influência dos dois mitos aí por aí, né, mais ou menos na cultura e etc, que tem bastante coisa, mas eu anotei algumas principais aqui. A Andrômeda tem um filme chamado Enigma de Andrômeda, que eu nunca vi, tem no Netflix, sempre boto no favorito, mas nunca botei pra ver, não sei se vocês já chegaram a ver esse filme. Não, né? Ainda não. Não, nunca vi. Não, Enigma de Andrômeda eu nunca vi. Enigma de Andrômeda, mas enfim, dizem que é um bom filme, acho que é de ficção científica. Tem, como já a Aline puxou, né, Aline, o Fúria de Titãs, que a gente tem a versão de 82, que é a primeira versão bem antigona, e recentemente tem essa versão canalha de Fúria de Titãs que lançou aí, do cara que inclusive é amigo do Kurumada. Uma doideira isso. Que, enfim, a história é muito focada no Perseu, né, mas Andrômeda acaba tendo aí uma participação especial, vamos dizer assim, porque ele acaba salvando. No primeiro filme, em 82, ele salva o Kraken, é um bicho muito feio, inclusive. E o Pégaso é branco e tal. E no segundo já é um bicho mais extremamente bizarro. E o Pégaso é preto. Mas enfim, a Andrômeda tem essa participação. Acho que no segundo filme, eu me lembro muito pouco porque eu não dei muita atenção. Mas acho que a Andrômeda tem até um pouquinho mais de presença. Tem. Acho que ela faz lá umas cenas a mais. Não é somente uma donzela em perigo. É um filme que acaba distorcendo os mitos, mas eu, quando era criança, eu adorava o primeiro filme de 82. Sem saber nada, acabava gostando bastante. No antigo mostra aquela corujinha que tem, e não mostram nesse novo filme, mostravam mais no antigo, que a Athena teria feito pra ajudar o Perseu, mas não foi mostrado como é que ele ganhou aquela coruja. Inclusive, no novo filme, uma curiosidade disso, aquela corujinha mecânica bizarra do filme de 82, ele aparece no novo filme, só que como tipo um berlock que tá num baú perdido, assim. É bem interessante. Não, eu ia dizer que o antigo eu vi uma parte só, não vi todo. E o atual eu só vi o primeiro e achei sofrível. Então eu não vi o segundo. Um dia verei e aí a gente comenta. O primeiro é o que o Hades explode no final, não é? Eu acho que é. Ou é o Imortais que faz isso? Não sei, todos são ruins. O Perseu explode o Hades no final. O filme que eu gosto o tema de antiguidade, aliás, tem 2 que eu gosto. Tem o Ágora, que é com a Rachel Weisz, lindíssima, fazendo o papel da Hipátia, foi uma astrônoma, filósofa, matemática da antiguidade. Muito bom o filme, recomendo. E o outro que é bom é a Odisseia com o Armando Assante, que é espetacular. É do Coppola, né? Esse é do Coppola. São os únicos 2 filmes que eu gosto com a temática de antiguidade. Eu adoro esse filme da Odisseia também. Pelo menos envolvendo Grécia e tal, é a única coisa que eu gosto. 300 eu curti bastante também. O 300 é bom. O segundo é melhor que o primeiro, eu achei. E Troia só serviu por causa do Aquiles e do Heitor. Eu prefiro o Heitor. Pra mim, Troia só serviu da cena do pai do Heitor se ajoelhando lá diante do Aquiles. Porque é a cena favorita do filme. Eu chorei assistindo aquilo, eu confesso. Mas tu chora vendo qualquer coisa. Então... Que isso? Do Paris ninguém gosta, né? É um absurdo isso. Não.
Ele é ridículo. Ele é ainda mais ridículo no texto original do que no filme. Sim. É mesmo? Que isso? Nossa, nem a Helena suporta ele, pra você ter ideia. Eu adoro do filme a trilha sonora. A trilha sonora eu acho bem legal. Howard Shore, eu acho. Sim, isso sim. É bem feito. E eu acho o visual do filme eu acho muito bonito, cara. Pena que, enfim. Não, é que o problema desses filmes de agora, assim, é que eles têm muitos efeitos e pouca história. E aí as pessoas acham assim, a gente vai botar aqui um monte de efeito, vai fazer umas armaduras super foda e, tipo, a história fica qualquer coisa e já era. Você tá falando do Troy ou tá falando de Cavaleiros? Do Troy. Agora eu tô falando do Troy. Não, Troia tem Aquiles cortando a cabeça do Apolo, né? Pelo amor de Deus! O que é aquela cena, bicho? Olha, foi aí que eu deixei de assistir. O que é aquilo, né, Dando? Pô, mano, o Apolo é um dos deuses mais furiosos do mundo. Se alguém pensa em fazer aquilo, baixa praga, morre todo mundo, bicho. Como que o Aquiles pode fazer isso? Porque eu sou fodão, porque eu sou bonzão, ninguém manda em mim? Porra, Aquiles! Take whatever treasure you can find. With your permission, my lord. Speak. Apollo sees everything. Perhaps it is not wise to offend him. Mais sobre Andrômeda, então. Das representações assim, artísticas dele. Eu conheço uma que é de Rembrandt, eu tive que estudar. Quando eu estava estudando filosofia da arte, a gente usava muito Rembrandt como exemplo, porque ele deixou algumas notas falando da experiência dele próprio. Então, assim, Rembrandt tem uma representação da Andrômeda acorrentada. Eurípides deixou, como eu tinha falado, uma tragédia sobre Andrômeda, mas que já está perdida. Aparentemente Sófocles também escreveu sobre isso, mas perdido também, sobrou muito pouco de tragédia. Também existem óperas em torno da história de Perseu e Andrômeda. No Hércules da Disney, Andrômeda é uma personagem. Tem, acho que é um barco. Qual que é? Vocês conhecem uma série de livros assim, Percy Jackson e os Olímpicos? Os deuses Olímpicos? Então, tem um barco lá que é chamado de princesa. Um barco chamado de Andrômeda. Andrômeda mesmo não aparece no Percy Jackson, parece? Acho que não. Não sei, acho que não. Não lembro. Pelo menos no segundo livro, não. Tem aquela série de sci-fi muito antiga, mas eu acho mó barato, que é Andrômeda. Que é do mesmo cara do Star Trek? Eu não sei se é do mesmo cara, bicho. Honestamente, eu não sei, mas eu acho mó barato. O protagonista é aquele mesmo ator que fez Hércules. Mentira, aquele de 97, aquele que tinha Hércules e Xena? Ele mesmo. Ele é o protagonista de Andrômeda. E a Fênix por aí, na cultura, a gente tem de cara, a primeira coisa que eu lembrei foi do Harry Potter, que tem uma Fênix, do Dumbledore, né, tem uma Fênix que é bem louca, eu acho a representação dela no filme muito legal, é bem aquela Fênix clássica mesmo, né? Sim. Além disso, tem a Jean Grey, que é de umas... acho que ela vira Fênix no X-Men, eu não acompanho. É a entidade que possui ela. Uma entidade que possui a Jean Grey? Isso. Que loucura. Entidade ou é a segunda personalidade dela? Que ela tem um momento que ela se livra dela, mas... É mesmo? É tipo saga, ela basicamente... Gente. Mais ou menos. Olha aí, nada assim. Tem uma série chamada The Phoenix, que é de sci-fi, que eu nunca vi nem o trailer, mas que existe, se você, enfim, quiser ver coisas de Fênix. Como já dito... Shakespeare escreveu um livro chamado Fênix e a Tartaruga. É mesmo? E sobre o que esse livro aí? Honestamente, eu não sei. Deve ser uma peça, na verdade. Eu li muito pouco de Shakespeare. Eu não li nada também. Eu li Rei Lear, eu li Sonho de uma Noite de Verão. Eu vi o Rei Leão, serve? Isso tudo... Deve servir, cara. Tem que ver Rei Lear, cara. Rei Lear.
Mas Rei Leão, ele é baseado na parada de Shakespeare. Tem, como já comentado, né, o Pokémon Ho-Oh, que aparece no primeiro episódio, inclusive, de Pokémon. Aparentemente a Fênix aparece em jogos como God of War, Warcraft. Tem uma banda francesa de indie pop rock, chamada Fênix. Ela é francesa? Eu não sabia que era francesa, não. Eu não sei se é a mesma banda, né? Então, Podem tem uma banda ser de indie rock diferentes. que chama Fênix, mas eles cantam em inglês, não cantam, não? Daí? É verdade. Não, mas Pode, isso pode não ser é- Sim. pode ser francês e pode cantar em É inglês, verdade. qual o problema? Eles cantam sempre. As melhores bandas cantam em inglês. Caraca, falou disso aí que é Dana. Tem uma Mas banda, é verdade. tem uma banda boa, Dana, que toca em português de Portugal? Uma banda boa Chutos e pontapés que eu de pontapés é fixe. Então. Pô, tem os fados, cara. Fado. Ah, mas isso é diferente. Coisa linda. E tem aquele brasileiro também, como é que chama aquele cara? Roberto Leal. Mas ele é português ou é brasileiro? Nunca Nunca sei também. se ele é Eu português acho que ou ele brasileiro. deve ser de ascendência, né? Ou acho que ele é português, né? Ele é- Souber. Mas ele fala brasileiro? Ah, gente, é tudo português, gente. Não, é que se tu fores a ver, é diferente, né? Os portugueses não dizem. Às vezes falam lá, o português do Brasil. Mas para diferenciar assim. Né? Eu acho É que brasileiro. ele vive aqui tanto tempo que ele acabou pegando essa malemolência, mas eu acho que ele é português mesmo. Mas ele nunca tá fado? Não? Não. Você acredita que um dia eu fui no show dele? Eu tava sem querer correndo no Ibirapuera, aí tinha uma aglomeração lá, um palquinho montado, aí era inclusive comemoração de alguma coisa da consciência portuguesa, sei lá, uma coisa assim. E aí tava lá ele lá fazendo o show do Vira. Charamosa tem uma tragédia. Mentira. Falando. Uma tragédia não, é uma ópera. Hum. Falando sobre uma mulher. Falando que uma mulher fiel é tão difícil de se encontrar como uma fênix. Aham. Queen. Tá ligado? Queen, a banda Sim, Queen. sim, por favor. Se você for olhar pro logo da banda, É tem uma mesmo? fênix ali. Em cima, né? Pode crer, gente. Porra, foda. Pode crer. Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Phoenix. Vocês sabem por quê Não. essa cidade é chamada de Phoenix? Porque ela foi construída em cima de uma cidade indígena que foi dizimada lá. É como se fosse uma cidade Aham. renascendo das cinzas. Caraca, isso é um perigo, né? Porque geralmente diz que dá ruim se você constrói em cima de coisa indígena. Eu não Assim de cabeça, ó, só de cabeça pensando em bandas que eu gosto. Daft Punk tem uma música chamada Phoenix. Porra, eu gosto de Daft Punk, hein? Uma banda que eu gostava muito tempo atrás, hoje eu não gosto mais tanto assim. Stratovarius tem uma música chamada Phoenix. Sabe quem tem um álbum da Phoenix? É Tenacious D. The Rise Verdade. Like a Phoenix. É o Verdade. novo álbum deles. Ah, que legal. É, Tenacious D. Tem o Phoenix Suns, né, Brunão? Da NBA, que é de Phoenix, É. imagina. E, cara, é que Phoenix é uma parada muito realmente. É muito mais presente na cultura, assim, do que Andrômeda, me parece. Andrômeda é um mito muito famoso, como mito, mas a influência dela na cultura mesmo ela é um pouco menor. A Fênix ela acaba tendo mais. Em Supernatural, cara. Sim. Tô lembrando agora, Meu Deus. tem um episódio de Supernatural que aparece a Fênix. É mesmo? Pois tem. A ave, você disse? Não, é a ave, claro, mas ela tá Aham. manifestada humanamente falando. Num cowboy. Um cowboy? Num cowboy. A Fênix por aí, acho que é isso. A gente cobriu até mais do que a gente tinha notado. Cara, não, com certeza tem Tem muito muita mais coisa, que isso. porra. Aqui Exato. Tem um filme chamado O Voo da Fênix. Ah, que é muito verdade! É famoso esse filme. Deixa eu procurar aqui, O Voo da Fênix. Será que eu já vi esse filme? Esse filme é ótimo, sério. The Flight of the Phoenix. E é antigo, hein? Você é cheio dos filmes antigos, hein, Ida? 90 e quê? 97? Antigos o quê? 90 e tal agora é antigo. É, o Bruno, né, que diz antigo pra caralho, 98. Vamos partir agora, povo, pra falar dos caras que usam as armaduras que a gente comentou aqui, né?
Shun e o Ikki. Vamos começar então pelo menininho Shun. Menininho Shun. Shun em japonês aparentemente significa... Shun significa cintilar, piscar ou não piscar de olhos. Uma informação que eu peguei lá do tópico também. Você tá ligado Street Fighter, Xará? Mais ou menos, eu conheço o Ryu ali, a Chun-Li. Você tem um personagem chamado Akuma. Conheço, tá ligado? Conheço. Então, você tá ligado um especial do Akuma que ele desaparece, a tela toda fica preta, sai rolando já é muito específico. Porrada de tudo qualquer lado, aí o Akuma aparece de pé e o adversário assim no chão. O nome desse golpe é Shungokusatsu. A tradução seria tipo assim, um assassinato infernal instantâneo. Saquei. E piscando, imagino, né? E é curioso essa história do nome do Shun, né? Porque aparentemente, de acordo com o usuário Sagittarius lá do fórum, ele realmente veio dessa questão do cintilar das estrelas, né? Que elas ficam meio que piscandinho assim. E o Kurumada usou para ser o nome do Shun. O Shun, ele tem 13 anos. Ele é japonês. Nasceu no dia 9 de setembro. Ele é virginiano, né? Como a gente já sabe. Ele tem o tipo sanguíneo O. Eu adoro essas coisas aqui. E é isso aí. Esse é o nosso menino Shun, do signo de Virgem. A história do Shun basicamente a gente não sabe muito bem de onde eles eram e etc. A gente sabe que em determinado momento eles foram muito pobres, porque o Ikki carregava nas costas em trapos, basicamente. Até ele chegar na Fundação Graad, né? E aí o Shun, ele é sorteado na fundação, naquele esquema do Mitsumasa de usar as crianças para virar cavaleiro. Ele é sorteado para ir para a Ilha da Rainha da Morte, que é onde o Ikki acaba avisando que vai no lugar dele, né? Mas antes de isso tudo acontecer, em algum momento da infância deles, o Shun foi aproximado ali pela Pandora para ser o Hades, né? Se eu não me engano, na saga de Hades, parece que eles estão num ambiente urbano quando isso acontece. Ou eu tô viajando? Não é? Isso, escuro. Então Acho que foi antes deles aparecerem lá. Sim, muito antes. E é bem possível que, de repente, os dois eram, sei lá, moleques de rua até se bobear, né? A gente não sabe muito bem, mas dá pra imaginar que aí eles viviam na rua e tal, e acabaram chegando na Fundação Graad. E aí, na Fundação Graad, ele foi sorteado pra Ilha da Rainha da Morte. E o Ikki falou, não senhor, eu vou no lugar dele. Só que o Shun acabou indo pra Ilha de Andrômeda. Que, de acordo com qual que é o nome daquele velho lá? Qual que é o nome do Tatsumi. Grande Tatsumi. Vai fazer o mordomo. O Tatsumi diz que a Ilha de Andrômeda não é nem um pouco friendly, né? Ela é super ruim, tanto quanto a Ilha da Rainha da Morte. Inclusive tem um fanzine que é o Ikki caga pro Shun. E ele acaba indo realmente pra Ilha da Rainha da Morte e acaba virando o Cavaleiro de Fênix. Olha lá. O Ikki, em contrapartida, ele já na série, né, ele é mais velho que todo mundo, ele tem 15 anos. Deixa eu pegar aqui exatamente quando que ele faz aniversário. Ele, famoso 15 de agosto, ele é do signo de Leão. Ele tem realmente 15 anos quando começa a série, né? E é nessa história aí da Fundação Graad, ele acaba aceitando ir pra Ilha da Rainha da Morte no lugar do Shun. E lá ele conhece a menininha Esmeralda. Que é bizarro, porque ele se apaixona por ela porque ela tem a cara do Shun. Isso. Né? E lá em Ilha da Rainha da Morte ele é treinado pelo Guilty, que é um nome muito engraçado, né? Porque ele é culpado de quê, será, né? E ele usa uma máscara toda... Vocês têm noção do que é aquela máscara lá, Bruno? Aquela máscara, acho que eu já vi em algum lugar. Cara, eu olho pra aquela máscara e eu penso em máscaras tribais indígenas, pra falar a verdade. Africana, assim, você não acha? Eu penso, não, nem isto. Parece aquelas máscaras mais da Nova Zelândia, tá vendo? Sei. Sim. Isso mesmo. Sim. Isso. Uma coisa bastante aborígene mesmo. Enfim, na Ilha da Rainha da Morte, o Ikki acaba tendo esse treinamento horroroso com o Guilt, né? Ele maltrata pra caralho o moleque. E não tem direitos da criança, não tem Xuxa pra proteger nem a pau, ele apanha pra caramba. O treinamento do Ikki, até então, ele é uma pessoa que ele não consegue, por exemplo, revidar, né? Ele não consegue bater no mestre dele. Ele não tem essa raiva
do mestre absurda pra poder ser essa pessoa ruim de matar, realmente. E só acaba acontecendo mesmo quando o Guilt, ou o Ikki, não sei, o Ikki acho que vai dar um golpe no... O Guilt deixa ele maluco da vida, e aí o Ikki vai dar um golpe nele, o Guilt desvia, e o Ikki atinge a Andrômeda matando ela, né? Andrômeda não, né? Esmeralda. Esmeralda. É que tô confuso. A Esmeralda. Que aí o Ikki fica maluco, né? Fica doido, e aí finalmente ele dá um pau no Guilt e acaba matando ele finalmente. E aí há divergências entre o mangá e o anime, né? Do porquê que ele acaba ficando revoltado, né? No mangá ele fica revoltado porque o Guilt fala pra ele que o Mitsumasa comeu 100 mulheres no mundo inteiro e usou os filhos pra serem cavaleiros do Zodíaco, né? Pra serem santos. Aí ele fica puto pra caralho e acaba jurando matar ele, e aí por isso que ele fica realmente maluco. No anime, na verdade, ele fica bravo, tal. Não tem essa historinha de todo mundo ser irmão, mas ele fica puto justamente porque acabou matando a Esmeralda. E tem uma questão ali também no anime dele ser contactado pelo santuário pra poder dar um jeito nos Cavaleiros de Bronze. E entre outras coisas, ele acaba dominando os Cavaleiros Negros na Ilha da Eterna Morte. Por causa da máscara. Oi? Por causa da máscara. A máscara é que pode destruir ou libertar os Cavaleiros Negros, não é assim? Que máscara? A máscara que o mestre dele usa. É mesmo? Destruir os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros Negros. Olha aí, gente, eu não manjava disso aí não. Mas isso acontece. No mangá, na verdade, ele só vai conseguir pegar a armadura se ele vencer os Cavaleiros Negros e o Jango, né? Que é quem tá com a armadura de Fênix. E ele acaba fazendo isso, bate todo mundo. E aí acaba conseguindo isso finalmente. No anime não, no anime ele já vence o cara e já sai com a armadura. E aí não mostra exatamente como que ele domina os Cavaleiros Negros, né? Mas ele acaba tendo essa confraria de Cavaleiros Negros, que é da onde surge a saga dos Cavaleiros Negros no anime, de fato. Que teoricamente é porque o santuário pediu pra eles dar um jeito nisso, né? E é assim que o Ikki ganha sua armadura e assim que ele se torna um cavaleiro. O Shun, por sua vez, ele passa lá os anos todos apanhando na Ilha de Andrômeda. Não quer ferir ninguém, é todo menininho, não gosta de lutar, não gosta de ferir os amigos. E lá tem a June, né, que é vem se tornar depois a Amazona de Camaleão, que é amiga dele na ilha e tal. E teoricamente a namoradinha do Shun. A gente não sabe muito bem. E o Shun só acaba meio que... Quando tá prestes a acabar o treinamento dele, ele se oferece pra fazer o sacrifício de Andrômeda, que é uma cena até bem bacana, que a June não quer que ele faça nem a pau, porque acha que ele vai morrer, porque até então ele não mostra nada, ele só apanha todo mundo. E aí ele acaba despertando o seu cosmo e realmente acaba vencendo o desafio e levando a armadura de Andrômeda. E aí antes de ir embora da ilha de Andrômeda, o Shun acaba conversando com o Albiori, ou... Qual que é o nome dele no anime? Albion. Ou... Tem um outro nome também. Albion. Que eu não vou lembrar agora. E ele dá um golpe no mestre dele que destrói a armadura dele inteira. É uma cena super bacana, mostrando como o Shun tem esse poder escondido que ele raramente usa, de fato. E é isso aí, o Shun consegue sua armadura. O nome do Albion era Daedalus. Isso, Daedalus. Só que esse era um mangá, acho, né? Eles são meio que pessoas diferentes do mangá e do pro anime. Vai entender. Só pra relembrar as técnicas do Shun, ele tem a corrente de Andrômeda. Corrente de Andrômeda! Ele tem a corrente circular, que é basicamente uma defesa. Me proteja, corrente! Defesa circular! Tem a nebulosa de Andrômeda, que ele... acho que é aquela coisa que ele bota um monte de corrente no chão, assim. E aí não pode entrar, que senão o bicho pega. Corrente, transforme-se em estrela. Nebulosa de Andrômeda! A nebulosa de Andrômeda forma uma barreira intransponível. Se o inimigo tentar entrar, levará um choque de 10.000 volts. Ele tem a onda relâmpago, que é a correntinha muito louca. Tome isto! Agora, Afrodite! Onda relâmpago! E ele tem os esquemas de caça dele, que ele só usa uma vez contra o Yuji Esquila, que é super versátil, mas pouco explorado, né? E tem finalmente a tempestade nebulosa, que é aquela quando ele perde ou ele tira toda a sua armadura
e faz lá o furacão dele pra cima da galera, né? Cosmo Energia exploda! Tempestade nebulosa! Já o Ikki, ele tem a Ave Fênix. Ave Fênix! E o golpe fantasma de Fênix. Você que terá uma morte tranquila, agora enfrente o meu golpe fantasma de Fênix! E é interessante sobre o Ave Fênix, que eu puxei essa informação também lá do tópico de mitologias, que o pessoal faz uma análise bem bacana sobre as técnicas do pessoal e tal. E o usuário Rancor, ele trouxe essa curiosidade sobre os kanjis utilizados nas etimologias do golpe do Ikki, que a Fênix ela é usada nos kanjis ali dos golpes deles, uma vez com a parte masculina, que é quando ele está usando o Ave Fênix, e feminina quando ele está usando o golpe fantasma, que é como se fosse o Ave Fênix é realmente o ataque mais frontal, mais físico, e o golpe Fênix é aquela coisa mais... O golpe fantasma é aquela coisa mais estratégica, assim, mais na mente da pessoa, como se fosse o kanji feminino, na verdade, né? É uma parada muito interessante que o fã acabou pegando, que eu achei bem interessante, cara. Eu acho legal que o Ikki tem só 2 golpes. Sim. E mesmo assim ele é o bizarro, o bicho. Né? Ele é bizarro, né, cara? Ele é o bicho. Eu gosto muito da versatilidade do Shun, cara. Eu acho muito bacana. É uma pena que ele seja pouco explorado nessa... Tudo que ele pode fazer com uma corrente, mas eu acho as técnicas muito bacanas, cara. Vocês acham que em termos de personalidade o Shun, de certa forma, não lembra um pouco essa coisa do arquétipo que o mito de Andrômeda constrói? Sim, porque ele é dependente. É verdade, né, tal, cara? Né? Eu não tinha pensado sobre isso. Porque ele é a donzela em perigo do Ikki, basicamente. Não gosta de lutar, tá sempre sacrificando. Mas essa questão do Ikki ter que salvar ele sempre é realmente uma questão muito relacionada com o mito, né? Que é uma das coisas que eu acho bem sacal, na verdade, mas que tem a ver realmente com a mitologia dele, né? No mangá ele não é salvo tantas vezes pelo Ikki. No anime ele é muito... O anime, o problema é que todos os filmes que fizeram, acontece a mesma coisa, né? E aí acabou ficando esse estigma absurdo no Shun de gritar Ikki toda hora, né? E, pô, o Shun enfrenta geralmente as batalhas mais difíceis, Pois sabe? eu acho uma forte, cara. Só que a diferença é que, no caso, o Shun, ele não tá sendo resgatado por uma pessoa... Tipo assim, não é uma mulher indefesa que tá sendo resgatada por um homem poderoso e tal, que vai casar com ela e tal. Só não vai casar, cara, mas se você for pensar que o Ikki gostava da Esmeralda, que era a irmã dele... Não, você tá se forçando muito a barra, cara. Forçando muito a barra. Eu prefiro pensar na interpretação mais bonitinha que eu conheço mais de perto, que é a coisa da irmandade, cara. Sim, Quando você tem irmão, assim, a conversa muda, tá ligado? Sim, exatamente. É outro esquema, né, cara? Mas mesmo assim, eu não acho justo com o Ikki que ele seja desse jeito, assim. Tipo, o Ikki ou o Shun? Pra mim, o Ikki, tipo... Por que ele tem sempre que salvar o Shun, sabe? Tá, ele é irmão, ele vai fazer coisas pro seu irmão e tal. Só que eu acho que eles têm uma relação muito... Até meio... Tipo, como é que eu posso dizer? Doentia, assim, um pouco. Porque... Tipo, um fica sempre dependendo do outro. Um depende da proteção e o outro depende de que a sua função seja proteger o outro, sabe? Eu acho isso um pouco complicado, porque, por exemplo, o Shun chega com aquele discurso, eu não gosto de luta, eu sou uma pessoa da paz, etc e tal, e de repente o Ikki também não queira brigar. Mas ele precisa, mas ele tem, mas ele tem, exatamente. Porque o Shun não faz o que ele deveria fazer. Quer dizer, tu é um cavaleiro, tu pega uma armadura, tu faz um treinamento, espera-se que tu lute. Por que ele não faz isso? É aquela questão, né? O Shun, ele realmente... Se a gente não considerar os filmes, por exemplo, o Shun, ele acaba precisando do Ikki em Asgard, né? Mais ou menos também assim. É filha.
Que é filha, mas é maravilhoso, então a gente considera. Não, mas que nem falou, no mangá não é tanto que em Hades e em Nextdimension o Ikki nem chega só contra Artemis, mas ele chega pra salvar tanto o Shun como o Canon. Então não é só sempre o Shun, sabe? Aquela questão que eu disse, os 4 filmes que foram lançados na época da Toei, lá da época de 90 e tal, 80, todos os filmes acontecem a mesma coisa. Do Shun cair e o Ikki aparece pra salvar. Todos eles. Que eu me lembro, claro. Sim. Mas acho que sim. E aí acabou ficando essa historinha mesmo, que eu acho muito ruim mesmo, não gosto. Tanto por isso que eu não considero tanto o Shun. Eu considero o Shun mais por conta do anime. Que sim, tem um pouco dessa questão do Ikki, é muito forte, sim. O Ikki realmente ajuda ele em Asgard, mas mesmo fora dessa luta de Asgard, você sabe que o Shun ele é muito dependente do Ikki, como ele fica procurando. Grita o nome dele toda hora, mesmo quando o Ikki morre e tal. Mas que é aquela questão que o Bruno não falou, é irmão, né? Então é uma relação muito diferente que ele tem com o Ikki do que com os outros. Só que é interessante você ver que como isso vai meio que evoluindo. Se você considerar, por exemplo, o próprio Prólogo do Céu, se você considerar coisas mais recentes, você vê que o Ikki, até Hades mesmo, né? Hades, o Shun tá sozinho no Japão, ele tá super mais bem resolvido. Ele pensa no irmão, mas é aquela coisa desmedida de quando ele era mais novo, né? Mas é essa questão que o Brunão falou. Quando é irmão, a coisa muda um pouquinho, né? A gente tem que pensar também, a gente viu na história, aparentemente eles eram moleques de rua a vida inteira, tá ligado? E quando você passa, tua vida inteira protegendo alguém assim, tentando assegurar que o cara fica vivo, bicho, a tua vida se transforma por completo. Sim. Então eu não acho a relação entre eles, digamos assim, tóxica. Eu acho assim, é a vida que eles puderam viver, tá ligado? Não poderia ser outra a julgar tudo que eles passaram. Eu acho que poderia. Eu acho que ele tem poder suficiente pra dar uma forcinha pro irmão de vez em quando. Não, ele é forte, essa é a questão, né? Sim, mas por que ele não se defende sozinho, pelo menos um pouco? Mas ele se defende sozinho. É que depende muito É que as lutas que eu considero muito do Shun, por exemplo, o Afrodite é uma luta que ele... É que todo mundo... Hoje em dia o Afrodite virou um achincalhe absurdo, né? Por causa das obras que vieram depois. Mas na época que eu vi o anime, cara, pra mim o Afrodite era muito foda. Muito foda. Mas ele foi, sim, mas ele é muito forte. E o Shun ganhou dele de uma forma muito... Eu considero, por exemplo, que o Shun foi o primeiro cara a despertar o sétimo sentido na Casa de Gêmeos, por exemplo. Sim. Né? O Shun, ele acaba tendo o trauma do Ikki morrer na Casa de Virgem, ele acaba superando isso e segue adiante, é uma cena super bacana. E se você considerar que o Camus ali, o Camus estava ajudando o Yoga, ensinando ele ainda, o Shura tava maluco, enfim, o Shun, ele meio que pegou um cara que realmente tava, assim, se cagando pra questão de Athena, realmente era, vamos dizer assim, mal, tava do lado do Saga, mesmo sabendo que era babaca, e quis matar de qualquer forma todo mundo. O Seiya caiu só de respirar a planta dele, a flor dele. E o Shun, realmente, eu acho que a luta contra o Afrodite é uma luta bem bacana. Eu acho que ele vacilou um pouquinho contra o Mimi. E acabou precisando do irmão. Ele lutou super bem contra o Will. E ele tem essa coisa de, quando ele precisa usar o punho, o bicho pegou e vai ser realmente... vai dar ruim pro adversário dele, porque a tempestade nebulosa é bizarra, como o Shido realmente já viu, que ele dominou completamente o Shido e só não venceu totalmente porque o Bado acabou aparecendo, né, em Asgard. Mas eu considero o Shun que ele tem uma personalidade que é muito marcante, essa questão do pacifista, né, ser o cara que não gosta de lutar, mas ele é um personagem muito, muito forte. Mas eu concordo em partes com a Nicole de que ele poderia ser mais útil até, vou falar um pouquinho assim, né, porque ele acaba meio que não querendo lutar tanto, ele acaba não ajudando tanto, mais ou menos. E a personalidade do Ikki, senhoras e senhores, o que vocês acham? Que ele é meio lobo solitário, né? Total, durante a série inteira ele é um cara que não anda em grupo, né? O Ikki tem essa parte dele de ser o irmãozão mais velho do Shun, de querer cuidar do maluco, porque provavelmente teve um período na vida dos dois que o Shun não conseguia cuidar de si mesmo, então assim, ou o Ikki cuida dele, ou ninguém cuida. Então o Ikki com certeza tem esse lado dele de ser irmãozão, pandão, gigantão, que toma conta do irmão mais novo. Tem cenas dele sofrendo bullying na fundação e o Ikki tem que ajudar ele. Só que ao mesmo tempo o Ikki é esse cara assim, completamente genioso, arrogante, iconoclasta. Ele né? Ele não tá nem aí. Assim, foda-se os deuses,
se eu não me engano, mais de uma vez na série, fala assim, eu não acredito em Deus, tá ligado? Nisso, Xará, eu vou sugerir isso agora e vou ir apontando detalhes mais pra frente de uma obra chinesa de literatura que acho que foi de onde o Kurumada tirou inspiração para construir o Ikki. Eu acho que isso fica muito óbvio quando a gente for chegar na fatídica luta do Ikki contra o Shaka, que é uma obra chamada Jornada pro Oeste. Ela tá entre os 4 clássicos da literatura chinesa. Junto, tem Romance dos Três Reinos, tem As Margens do Pântano, que é aquela obra que a gente falou em outros podcasts, de onde o Kurumada tirou inspiração para fazer os 108 estrelas dos espectros. Mas, enfim, tem um personagem... O que é essa história do Jornada pro Oeste? É baseado em fatos reais. Assim, tem um monge budista chinês. Ele está insatisfeito assim, com a qualidade das traduções dos sutras na China. Então ele resolve ir lá para a Índia, que é assim, o lugar de onde nasceu o budismo, para pegar o texto original e trazer para a China. E no que ele vai, assim, todas as figuras mitológicas tentam atrapalhar o cara. Tipo assim, se a gente pega o texto, a gente vai ficar foda. Então a gente quer o texto pra gente. Então, assim, no caminho, esse monge ele vai recrutando pessoas para ajudá-lo. Um deles é um macaco super poderoso chamado Sun Wukong, que a gente conhece em japonês como Son Goku. Sim. Grande Son Goku. Aquele macaco gigantesco que tem um bastãozão que cresce lá. O que é o Son Goku, cara? Son Goku é esse macaco que nasceu numa pedra e que ele é a criatura mais arrogante, mais metida de todas. É mesmo? Ele acha que ele merece estar lá no alto, junto com todos os deuses. Aí, por exemplo, tem um deus vai tapear o maluco falando assim, ó, você agora é o guardião dos cavalos. E ele fala isso como se fosse assim, o do Borogodó, a posição mais importante que existe na hierarquia celeste. O maluco descobre que não é, ele larga os cavalos tudo, foge tudo, tô um pouco me fudendo, tô nem aí. O maluco se rebela contra os deuses. Caraca. Aí quando a gente chegar no Shaka eu falo mais, mas então assim, com certeza essa coisa assim revoltada do Ikki tá muito inspirada nesse Son Goku. Mas no mangá, a primeira vez que o Shaka encontra o Ikki, ele fala isso. Você parece Son Goku. No mangá é verdade. Exatamente. Porque no mangá, logo depois que o Ikki ele vence o mestre dele, Ryuchen, o mestre dele, ele vence todos os Cavaleiros Negros, ele vence o Jango, e depois, o que ele pensa? Pô, eu sou o cara mais forte, eu sou tipo um deus, mais forte que um deus, ninguém pode me vencer. Que é aí que o Shaka aparece pra ele, aí fala, como a Aline falou, essa questão do Son Goku que eu não tinha lembrado, né? Que ele menciona que o Ikki parecia o Son Goku, enfim, dá um pau no Ikki e faz ele perder a memória, e ele só recuperaria quando ele se reencontrasse, que acaba acontecendo na Saga das 12 Casas, né? Mas isso é uma parada que só corre no mangá e no anime eles não chegaram a mencionar, mas é bem interessante isso, porque ele realmente acha que ele é incrível, não sei o que lá, e aí o Shaka chega pra baixar a bola dele. E o Son Goku no livro é exatamente isso, cara, ele é muito metido. Muito metido com razão, porque o bicho é muito forte lá. Como o Ikki também é muito forte, né? Muito forte. Só que o Ikki, ele é um dos personagens mais... que todo mundo gosta dele, porque ele é realmente, como dito, né, ele é o iconoclasta, é o cara que não liga muito pras coisas, né, e ele, por exemplo, eu lembro logo depois que ele, revivido, sei lá, que ele voltou, depois de ter morrido na saga dos Cavaleiros de Negros, né, que aí eles se encontram lá com a Fundação Graad, e o Seiya tá tendo um problema, sei lá, por causa da Gist, alguma coisa assim, e aí o Ikki manda, mano, foda-se, de repente eles estão certos, tá, uma coisa assim. E aí o Seiya fica puto, mas você tá do lado de quem, porra? Tá do nosso lado ou tá do lado dele? E aí o Ikki dá uma porrada na cara do Seiya, na cara dura, é muito bom, cara. Então o Ikki é esse personagem que todo mundo paga um pau, porque ele é o cara meio fodão, assim, é o cara que entra na cena, toca um AC/DC na hora, tá ligado? Posso dar uma teoria complementar pra explicar por que gostam tanto do Ikki? É porque, tipo assim, você pega quase todas as outras batalhas em Saint Seiya, é uma coisa mais ou menos assim. Os protagonistas apanham sem parar. Aí do nada, os caras invocam o poder da amizade e vencem da forma assim mais arbitrária possível. O Ikki é um dos caras que menos faz isso. O Ikki ou ele quebra o adversário de porrada desde o começo,
ou ele precisa fazer um sacrifício assim assustador para vencer. Em momento algum, assim, ele invoca esse poder apelão da amizade. Ele raramente precisa do Cosmo dos amigos ou do próprio Athena, né? Ele é um cara que realmente ele vai pra cima e bate geral. E esse clichê, assim, ele é muito batido bem batido. em anime, em mangás. Tão batido que as pessoas não gostam mais, tá ligado? Sim, já deu, né? Então eles veem um personagem assim fazendo diferente e pensam assim, tá aí o Salvador. Mais um detalhe. No livro, o Son Goku, o Sun Wukong, ele, no fim do livro, ele é erguido à condição de Buda, né? Ele se transforma, ele atinge, digamos assim, a iluminação. E é curioso que em Saint Seiya, muitas vezes, quando aparece assim o Ikki botando terror em todo mundo, aparece uma imagem parece um Buda super agressivo, super violento, super bizarrão por trás dele. Já que você puxou isso aí, tem inclusive essa imagem que aparece atrás do Ikki, né? Muito presente no começo, inclusive, da série, que aparecia muito atrás do Ikki, que aparentemente é a estátua de Hagio, eu não sei se tô falando merda, pode ser uma merda, que é uma das duas Kongo Rikishi, construídas no período de Kakamura, é uma das estátuas lá que tem no Japão, aparentemente. Só que eu confesso que eu não faço a menor ideia do que significa, é como se fosse uma representação do Buda, de um dos Budas, é isso? Sim. Como se fosse uma das faces, um dos aspectos de Buda. Um Buda bastante marcial. E realmente violento, teoricamente, mais ou menos. Que sabe usar violência, digamos assim. Excelente. Esses são os dois irmãos, né? Eles têm personalidades bem interessantes, porque eles são muito distintos entre eles. E existe uma conexão muito forte mesmo assim entre os dois, que é bem curioso, né? E eu acho que eles, na série, cara, eles são um pouco relevados até, porque, por exemplo, tem muito essa coisa do Cavaleiro de Ouro, né? Como o Seiya, o Shiryu e o próprio Yoga usam armaduras de ouro contra Poseidon, por exemplo. Vai usar em outros filmes também. E o Ikki e o Shun, eles só vão usar durante uns segundos lá em Hades e acaba destruindo tudo. E eu até acho que eles são um pouco relevados, assim, sabe? Porque são irmãos até, se bobear. Mas por outro lado, Xará, honestamente o Ikki não precisa de armadura de ouro nenhuma, porque a armadura dele é a mais foda que existe. Vejam só, a gente falou em podcasts passados que poucas armaduras têm asas, e que a asa seria essa coisa de uma espécie de símbolo de uma armadura que pode atravessar dimensões. O Ikki consegue atravessar a dimensão, a bicho tá pouco se lixando. Pode crer. Segundo, brother, se a armadura do Ikki renasce. As outras armaduras, quando quebram, precisam fazer um sacrifício desgramado pra consertar. Precisa de sangue pra caralho. Sim, o Ikki tá pouco se lixando, pô. A armadura quebrou, ela renasce pronto. Então, tipo assim, a armadura do Ikki, ela é especial, ela é diferenciada em relação às outras. Inclusive é dito isso na série, né, que a armadura do Ikki, ele é uma das mais especiais entre as 88 armaduras que existe, cara. Que ela realmente tem essas propriedades que nenhuma outra armadura tem. E que eu sempre relacionei com justamente o fato de que a armadura de Fênix, ela não é algo completamente grego, né? Como são a maioria das outras armaduras. Ela é uma coisa completamente universal, baseada em várias coisas diferentes, que pra mim sempre foi o motivo pelo qual a armadura de Fênix é muito especial também, né? Dizem que ele foi o primeiro também, né? O primeiro que? É verdade! Olha aí, cara, pode crer. Ele é o primeiro a domar, não tem uma parada assim? Que ele é o primeiro a domar a armadura de Fênix, pode crer. Olha que coisa interessante, o Ikki ele é muito foda, né? E se você for ver a asa, não é? A asa para os gregos significava aqueles deuses ou entidades que caminhavam entre os mortos, entre os mortais e os deuses, ou seja, podem caminhar em dois mundos. Então, no caso, você tem a única armadura alada, que é de ouro, que é a de Sagitário, e ela realmente, se você vê, o Aioro está sempre interferindo, não é? Sim, é verdade. No mundo mortal. Aliás, por isso que o Ikki também tem é aquela armadura que tem asa entre as de bronze, não é? Sim. Originalmente. E que realmente não precisa de nenhuma outra armadura para estar em outros pontos que os outros não conseguem. Como no Elise, não é? Que é preciso o sangue de Atena, não sei o que. Ele é o único que vai pra lá só com aquela... Se eu não me engano, a Pandora dá qualquer coisa pra ele. Ela dá só acho que a pulseira dela, né? Isso, é o colar. Assim, o Ikki mesmo em Next Dimension fala que se ele quisesse bater, no caso, nos satélites lá, que ele seria tão forte como ele é. Tipo, se ele quisesse bater nelas, tipo, o estrago seria maior ainda do que ele mesmo meio que poderia fazer isso.
vamos relembrar as lutas deles pra gente ir uma a uma pra comentar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O Bruno quer muito falar sobre Shaka, por exemplo. Aí eu vou precisar de ajuda dos universitários, porque eu não me lembro de quase nada. Eu anotei aqui, a gente vai falando, você vai dizendo se lembra. Por exemplo, você lembra, Nicole, da luta do Shun contra o Jabu? Não. Você não lembra? O Shun humilha o Jabu. Porra, ele humilha. Monta lá a Tempestade Nebulosa, não entra aqui. O Jabu resolve entrar de cabeça. Exato. E apanha. A nebulosa de Andrômeda, né? Que ele bota e... Cara, o Shun toma um cacete que dá até medo do Shun, cara. Porque, tipo, ele não faz nada. Ele fica parado e a corrente destrói o Jabu de todas as formas, cara. Eu lembro de ter pensado isso. Aliás, que palha, né? Não ter rolado o campeonato até o fim. Pode crer. Pode crer. Mas é isso que eu ia perguntar. É na Guerra Galáctica isso, então. Isso. Culpa do Ikki, babaca. Tá. Nem pra participar até o final. Mas enfim, o Shun realmente ele acaba... Porque até então a gente não sabia que o Jabu era fraco, né? A gente tinha ali meio que nivelado os cavaleiros, parecia todo mundo meio próximo e tal. E o Shun, tipo, o Jabu não faz nada no Shun, é bizarro. Ele nem se mexe, cara, é muito escroto. Só que é nessa parte, inclusive, mais ou menos, que aparece o Ikki, né? E aí ele acaba lutando contra todo mundo, acaba derrubando todo mundo, derruba o Shun também de uma forma muito fácil, muito de longe, né? O comentário do Cavaleiro de Bronze é porque... Ele acabou atingindo o Shun, assim, de muito longe, quebrando a armadura dele, inclusive, que é o quanto ele é forte. E ele enfrenta o Nashi de Lobo. Vocês lembram dessa luta? Não. Cara, no mangá, tem umas imagens tão escabrosas do golpe fantasma de Fênix, que aparece osso, sangue, corta a cabeça do Nashi. Caraca, é muito louca, velho. E o Ikki, enfim, ele acaba destruindo o Nashi de Lobo, que ali acabou a carreira dele, né? Ele tomou um golpe fantasma e nunca mais foi o mesmo. E o Nashi falou só uma fala. Exato. Sumiu e morreu. Não, morreu. Sumiu. O Shun enfrenta o Andrômeda Negro. Vocês lembram dessa luta? Ah, sim, essa sim. Ele também vence mais ou menos bem, fácil. Ele só não venceu antes porque o Seiya Negão tava lá pendurado, né? Preta Gil. Preta Gil. O Ikki enfrenta o Yoga pela primeira vez. Logo no final da saga dos Cavaleiros Negros, que é inclusive quando o Ikki enfia a mão no peito do Yoga. O Ikki vence essa luta com a ajuda do Cisne Negro, né? O namorado dele. Isso aí. Então, lembrem-se, pô. É bom lembrar. Cisne Negro, confirmado pelo Kurumada como canônico. É canônico, exato. É o casal Ikki e Cisne Negro, casal canônico. Não tem o que dizer, não. Vão querer bater na gente. É canônico, cara. Ué. Se o Kurumada diz, tá dito, ué. Não preciso dizer qual é que é. Tá dito, é canônico, ponto. É canônico, ponto. Ikki e Cisne Negro, o casal do Monte Fuji. Vai Seiya colocou isso é verdade. Antes da historinha do... Ele já sabia, tem contatos. Da menina aquela... É verdade. Que ela fez a revista e tal, mas o Vai Seiya já tinha previsto isso aí antes, né? Excelente. E aí o Ikki enfrenta o Shiryu, que ele também acaba vencendo, que o Shiryu só perde na vida dele inteira. O Ikki enfrenta o Seiya, que aí quando ele... Mas o Seiya só ganha do Ikki, vamos combinar, né? O Ikki só ganha porque ele ganha... Tipo, ele usa o escudo do Shiryu, ele usa a corrente do Shun, ele usa o pó de diamante. Aí é mó OP da porra, né? Mas teoricamente o Ikki perde a luta, que é inclusive muito interessante. Essa batalha, mas você acaba usando esses poder da amizade, como o Brunão falou, pra vencer o Ikki. O Shun enfrenta o Cavaleiro de Fogo e ele apanha. Essa é uma parada que esse é um filler, né? E eu não tenho problema com fillers, mas essa é uma parada que eu nunca comprei muito bem. O Shun é um Cavaleiro de Bronze, um santo de Atena, aí rodeia ele de fogo e ele não consegue sair. Que porra é essa, gente? Para. Porra, não, né? Mas enfim, o Ikki aparece pra usar de novo o golpe fantasma e deixar o... Quem é Cavaleiro de Fogo, gente? Você tá demais, hein, Nicole? Sim. É quando... Sério? Não lembro. A Saori tá com o Shun, inclusive, na cabana no Japão. O capítulo que o Ikki volta. O capítulo que o Ikki volta. E aí que aparece lá um Cavaleiro de Fogo tacando fogo na floresta inteira. Ah, tá. E aí o Ikki, enfim, dá um golpe fantasma nele e realmente já vence logo de cara. Ele... É emocionante, eu chorei no episódio. Mas todo mundo chora no episódio, é bonito mesmo. Eu não chorei nesse episódio, não. Eu também não, mas eu acho bonito. Tá aí, alguém chorou com algo que eu nunca chorei antes. Porque eu sou chorão, assim. Vocês sabem agora, eu sou absurdamente chorão. Qualquer coisinha mais ou menos bonitinha.
Ai, cara. Mas com isso aí não, então estou redimido. Exato. O Shun enfrenta aí o Capela de Auriga e o Cérebro, que é uma luta até bacana. O Shun acaba se dando bem contra o Cérebro, que também usa massa, né, correntinha e tal, etc. Ele acaba vencendo numa boa. Só que aí o Ikki aparece porque o Auriga tá dando trabalho. E de novo o Ikki usa o golpe fantasma e é algo bizarro, porque o cara imagina que os discos dele tá tipo repartindo ele todo no meio, assim, é bizarro. O Ikki é muito babaca. E essa cena é bacana porque ele resgata o Shun, né, e a Athena, que também tá junto, e traça uma linha no chão e fala assim, ó, se você passar daqui, você vai morrer. E dá as costas e vai embora. Aí o cara, né, atravessa a linha e se fode de fato. Que acho que é a segunda vez que a gente tem já o Ikki aparecendo pra salvar o Shun. Se a gente considerar o Cavaleiro de Fogo é meio filler, é meio mal feito. Aí já começam as 12 casas, né? E o Shun, ele enfrenta mais ou menos o Saga, né? De certa forma, a projeção do Saga. Não é o Saga porque o Saga realmente é muito foda, mas a projeção dele. E a projeção dele dá um pau no... O Yoga é ridículo, né? O Yoga dormiu e foi embora já. E aí sobra o Shun lá pra lutar com a projeção dele. E ele luta bacana, cara. O Shun não luta mal, não. Ele tem lá uma ajudinha também, mas ele acaba superando, vencendo. E a corrente dele vai até o salão do Grande Mestre, né? E traz de volta lá os berlock que ele tem no pescoço e tal. Que é o que eu disse. Isso aí é bem legal. É bem legal. Isso aí é bem legal. É o que eu considerei antes, né? Aquela questão que eu acho que o Shun foi um dos primeiros a despertar o sétimo sentido, a tocar um pouquinho, né? Porque se você observar antes, o Seiya só apanhou do Aldebaran. Só foi embora porque cortou o chifre. Ah, grande merda. Ele ia acabar morrendo de qualquer forma, né? Por isso que eu considero que o Shun é um dos primeiros a realmente lutar de uma maneira decente. O Shun apanha do Cassius. Que ele tá subindo pra casa de leão, né? E o Cassius bate no Shun e no Shiryu. É muito bom. Provavelmente o Cassius digitou um macetão lá pra ele invocar o poderzão. Porque alguém precisava morrer com a Iora e voltar ao normal, né? Tem pouca revistinha pra saber. Exato. Mas é engraçado porque o Shun tenta atacar ele, né? Eu entendi ali que mais ou menos o Shiryu e o Shun eles estavam tirando a mão, né? Mas o Cassius não. E aí ele tacou a corrente no Cassius, o Cassius pegou a corrente pela mão e ficou, mano, balançando o Shun. Como se fosse um rodeio, assim, sabe? O Shun enfrenta o Shaka. E enfim, o Shaka, né? Fez basicamente ele se enforcar com a própria corrente. Mas é curioso você perceber, por exemplo, nessa luta, que o Shun ele ia acordar, né? Ele tava acordando, tava reagindo novamente enquanto os outros estavam na merda pra poder lutar, que é aí que aparece o Ikki. Que até então tava lutando contra o Pavão, o Ágora de Lotus e o Shiva de Pavão. Não sei que lugar é aquele, acho que ele é da Rei da Morte. Acho que ele é Canon. Ele é Canon? Uhum. O Ikki tava lá se recuperando. Pode crer. Ele enfrenta os dois, né? Só que ele tá tendo um problema lá, porque o Shaka tá zoando o barato dele, o cosmo dele, não sei exatamente o que ele tá fazendo. Mas o Ikki tava meio com poder reduzido, né? E é só quando a Athena meio que interfere no cosmo do Shaka, que aí o Ikki consegue usar seu poder e vence 2 Cavaleiros de Prata de uma só vez, cara. É muito foda. E é bacana porque essa cena contra o Pavão tem uma cena que ele tá meio que protegendo uma menininha lá, né? Sim. E é bacana, você meio que percebe como o Ikki meio que recupera um pouco da sua própria humanidade, né? Porque a menininha vai morrer, e aí ele pega a menininha todo preocupado, né? Ele tem flashbacks, por exemplo, da Esmeralda, do próprio irmão, e ele acaba ali salvando a menininha, e a menininha agradece por ele ser um cavaleiro e tal, e ele meio que percebe a importância de quem ele pode ser, né? E aí ele acaba vencendo o Pavão e o Lotus antes de ir na fatídica luta contra o Shaka. Tem muito dessa coisa assim mesmo do Ikki. O Ikki ser muito arrogante, o Ikki ser muito convencido, o Ikki se considerar tipo assim, eu sou o iconoclasta que não acredita em Deus, tá ligado? Sou um fodão. Só que o problema é que tudo isso, ele diz tudo isso pro Shaka, ele fala, eu não acredito em Deus, não sei o que. O Shaka limpa o chão com o cara. Tipo, você pode falar isso, tudo que você tá falando aí, isso não vai fazer a menor diferença, não vai te ajudar em nada. Assim, o Shaka consegue refletir de volta pro Ikki até mesmo o golpe fantasma. Sim, Por exemplo, se você for pensar assim, pensa em Next Dimension, por exemplo.
Pensa, por exemplo, em Next Dimension. Next Dimension, ele usa o golpe fantasma lá contra o Cavaleiro de Gêmeos, que é super poderoso, fortaço, e funciona assim, de boa. Sério, caraca? O maluco fica possesso quando ele percebe que rolou. Então, tipo assim, o Shaka ter refletido aquilo não é pouca merda, não. Sim. É, tipo assim, acabou com tudo que o Ikki tinha. E é uma cena legal porque ele dá um golpe, né? O elmo do Shaka sobe e ele fica lá atrás do Shaka falando, agora você vai ver uma parada muito louca, não sei o que lá. E aí o Shaka tá meio sangrando ainda, né? Ele tá meio sangrando por causa da pena da Fênix, né? Que bateu na mão dele, né? E aí acontece a parada do rio de sangue, né? Que é muito foda, cara. Porque o Shaka diz, você tem certeza que vai ser isso e tal. Primeiro o rio de sangue e depois aquela imagem mostrando assim, mostrando quem que o Ikki é de verdade. Exato. E que é aquele pirralho lá que teve que tomar conta de um irmão dele que não conseguia tomar conta de si mesmo porque era muito novo. E é muito foda, né? Porque o Shaka vai aumentando o peso da criança e vai colocando meio que o que você vai fazer agora? Você tem que abandonar ou você vai morrer, entendeu? E então, você percebe que rola o personagem do Ikki se desenvolvendo todo ali. Porque, tipo assim, o Shaka destrói completamente esse Ikki arrogante iconoclássico, tá ligado? Exatamente. Eu pensando aqui agora nas lutas que vem do Ikki, eu não lembro de nenhuma luta dele dando mitidada assim, tá ligado? Dele pagando de fortão, dele pagando de mitidão, tá ligado? Era sempre tipo assim, ó, te derrotei, tu é fraco, acabou. Exato. Essa persona dele arrogante, iconoclasta, mitidona, o Shaka acabou com isso. Sim, ele reduziu ele, né? E tanto que depois que ele passa por esse processo, a preocupação maior do Ikki é tipo assim, ó, eu tenho que salvar os meus irmãos aqui. Ele meio que se vira casaca, vamos por assim. Ou eu faço alguma coisa muito drástica aqui, ou os meus irmãos, entre eles o meu irmão de verdade mesmo, vão morrer. E ele faz uma parada nessa luta contra o Shaka, que é uma parada que até então seria impensável, que ele meio que se sacrifica, ele faz algo pro próprio corpo dele, né? Mas antes disso, Xará, deixa eu voltar lá a referência lá de Jornada do Oeste. Então, o que acontece com o Son Goku quando ele começa a se revoltar lá contra os deuses? Ele começa a roubar artefatos, assim, dos outros deuses. Ele pega, por exemplo, assim, as pílulas da longevidade, as peras da imortalidade do outro cara, ele rouba o vinho real do Imperador de Jade, e assim, consome tudo, o bicho engole tudo pra virar o fodão. Então, tipo assim, os caras invocam todos os deuses celestes pra prender o Son Goku, pra você ver como que o bicho era forte, como que o bicho era poderoso. Eles prendem o cara, beleza. O plano dos malucos era destilar o Son Goku pra poder recuperar tudo aquilo que o cara comeu, né? Tenta imaginar o que é você destilar um cara pra recuperar vinho real, né? O maluco escapa. O Son Goku escapa, tá totalmente fora do controle. Aí os caras dizem assim, bicho, a gente já tentou tudo, vamos chamar Buda pra resolver isso. Aí beleza, chama um Buda pra lidar com o cara. E Buda faz uma aposta com o maluco. Vamos fazer assim, ó. Se você conseguir escapar da minha palma, tu tá livre pra sempre. Se não, tu vai ter que ficar comigo. Então, o Son Goku pensou assim, cara, com um salto eu consigo cruzar uma eternidade, tá ligado? Eu consigo ir longe pro burro. Então o cara topou a aposta. Então começou, Son Goku deu um salto, foi lá pra puta que pariu, lá pro fim do mundo. Ele chega num lugar assim, não tem nada. Assim, escapei, sou foda, sou gostoso, sou o mais forte. Sou o Goku. Então ele olha para os lados assim, ele só consegue ver assim 5 pilastras de pé. Só que aí olhando com mais calma, ele percebe que essas 5 pilastras são, na verdade, as 5 mãos, os 5 dedos, desculpa, da mão de Buda. Então ele não conseguiu escapar. E rola exatamente essa cena no anime, no mangá. Sim. O Ikki tentando desesperadamente escapar do alcance do Shaka pra descobrir assim, não, você tá aqui na minha mão faz muito tempo, meu filho. Exato. Aí depois disso, conseguem, digamos assim, domesticar o macaco, claro que colocam uma coroa na cabeça dele, que ela aperta se o cara tentar se rebelar. Se você prestar atenção no Next Dimension, o Ícaro, o cara que ela pelo menos parece muito com o Ícaro,
ele tem uma coroa semelhante a essa. E a partir disso que ele começa mesmo a seguir o monge lá que precisava resgatar os sutras e voltar pra China. E acontece a mesma coisa com o Ikki, cara. Assim, o Shaka demole essa imagem totalmente arrogante nele, o Ikki toma atento e ele comete esse sacrifício brutal que ele precisa cometer pra vencer o Shaka. E é muito bacana porque o Shaka, ele é meio que Buda, mais ou menos, né? É muito interessante isso, porque ressoa realmente nessa história completamente, que eu não fazia a menor ideia que existia. E é exatamente isso. Quando ele percebe como ele é pequeno, né, perto do Shaka, e comparado com o que ele se achava antes, né, ele se achava incrível, não atropelava qualquer um, e ele percebeu basicamente ali que ele precisaria fazer algo para poder vencer, e esse algo era meio que sacrificar a si mesmo, né? Que é algo que, pô, impensável pro Ikki fazer. Em tese, nem venceu o Ikki conseguiu. Assim, o que o Ikki conseguiu foi levar o Shaka pra um lugar onde ele não conseguiria fazer nada com os outros. Exatamente. Tá, nem matar o Shaka ele conseguiu. E aí que acontece o tal do Shaka abrir os olhos, né? E aí o Ikki acaba começando a se fuder lá, perdendo todos os sentidos dele. Só que na verdade o Shaka depois descobre que o Ikki tava meio que forçando aquilo, que é uma estratégia muito meio que inteligente, né? Você meio que faz o seu oponente tirar todos os seus sentidos e o que sobrar é o sexto sentido, né? Basicamente, que o Shaka depois também retira. E aí o que sobrar é o sétimo sentido, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim, na verdade, eu acho que o que o Ikki fez ali foi aprender rapidinho o esquema do Shaka de concentrar o cosmo dele. Uhum. Porque, verdade. Tipo assim, não basta você perder os 5 sentidos, todos os sentidos do corpo pra virar o fodão, tá ligado? Você tem que aprender, assim, a concentrar mesmo o cosmo e se libertar, digamos assim, do teu corpo. E é exatamente o que acontece na luta. Ele só consegue surpreender o Shaka, mais ou menos, né? Quando ele finalmente perde todos os sentidos. E aí já tá todo mundo acordado, né? Já acordou todo mundo. E aí o Shun se prontifica pra tentar lutar, só que o Ikki finalmente meio que se levanta, fala com o próprio Cosmo, né? Com todo mundo. E aí acontece aquela cena, que é uma das cenas mais bonitas, acho que, do Sensei, que eu acho muito... O final desse episódio é muito bacana, que o Ikki basicamente se sacrifica, né? Tem ali um debate, o Shaka pergunta, mas o que adianta você me levar se você também vai morrer, né? Que aposto que tem alguma resposta muito boa, só que eu não lembro. E aí os dois explodem, né? Uma explosão de cosmos. A gente esqueceu de falar um pouco sobre o Shaka enviar o Ikki pros 6 mundos, né? Essas coisas que é uma coisa bem bacana. Porque assim, a todos os mundos recusaram a minha presença, todos me mandaram de volta. Isso é muito bom, né, cara? Os mundos não me quiseram. E aí, no final do episódio, eles explodem, né? E tem a imagem da armadura de virgem caindo do céu e se montando. E o Shun lá chorando a morte do irmão, né? Que é uma cena muito bonita. Eu chorei. Eu chorei. Tamo junto. Tamo junto. É a cena lindíssima. Não, depois dessa, meu Deus, é o Shiryu, o Shun, o Yoga. Porque basicamente ali o Seiya e o Shiryu, eles meio que desistem, né? Eles desistem do Shun e falam, ó, fica aí, deixa com a gente vai dar um jeito nisso, a gente se encontra depois, né? E aí o Shun aparece correndo e passa ele assim e fala, vamos lá, vamos fazer e tal. E também é uma questão de você desenvolver muito o Shun, né? Dele precisar cortar esse cordão umbilical um pouco dele, que até então era até muito forte, como a Nicole disse, né? Que todas as lutas contra os Cavaleiros de Prata, o Shun precisava do Ikki, ele sofria muito por causa do Ikki, e tinha muito essa coisa de cortar realmente o cordão umbilical do Shun também, né? Esse episódio é muito bonito, cara. A fala final do Ikki ali também, nossa, que ele diz que se eles nascessem de novo, eles seriam irmãos novamente. Nossa, que verdade. Bom episódio. Passando isso, o Shun deita com Yoga na casa de Libra. Não é exatamente uma luta. O motel das 12 casas. Exato, não é exatamente uma luta, mas podem dizer que foi um fight. Jesus. Há quem diga. Ai.
rola ali um abraço, acho uma cena mega bonita ali. E é aquela questão do Shun, né? Dele ser essa pessoa que ajuda, né? Que se sacrifica, que precisa realmente ajudar o próximo e tal. Que sacrifício que ele fez ali, rapaz? O que ele tá sacrificando ali? Teoricamente ele passou mal ali, né? Teve que passar muito do cosmo dele pro... Passou mal o quê, rapaz? Passou mal, cara. O cara deu um abraço no irmão dele, pô. Não, ele passou mal, cara. Ele desmaiou, pô. Foi acordar só em Sagitário. Mas é curioso isso, porque a gente não tá lidando... O cara não tá com frio. Ele tá com frio do camo, entendeu? Não é qualquer frio. Então não era só dar um abracinho e tava tudo bem. Ele realmente precisou ali se desenvolver um pouquinho, entendeu? E é uma cena mega contestada, não contestada, mas os fãs falam bastante, né? Mas que eu acho mega bonita do Shun com o Yoga. O Yoga, você percebe como ele fica super agradecido, né? Com esse meio que mini sacrifício, né? E é um tipo de cena, Xará, que aparece em vários outros mangás, vários outros desenhos. Mesmo em wuxia, por exemplo, literatura marcial chinesa, aparece muito disso também. De um maluco sacrificando a própria energia interna pra curar um ferimento aparentemente incurável numa outra pessoa. Mas eles colocam a perninha em cima também? Rapaz, muito pior. É uma cena bonita, eu gosto, acho bacana essa cena. Acho que diz muito sobre o Shun e diz muito sobre o Yoga também. Mas sobre o personagem mesmo, eu gosto bastante. Enfim, o Shun depois vai lá na frente, né? Vai lutar contra o Afrodite, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E de novo, eu vou repetir, eu gosto muito dessa luta porque tem um pouquinho do desenvolvimento do Shun sobre a questão do mestre dele, porque na verdade o Miro, que o Sagara acha um bosta, não conseguiu vencer o Albion. E precisou o Afrodite ajudar ele, né? Então o Shun acaba tendo uma motivação a mais pra vencer o Afrodite e ele acaba apanhando bastante também, mas acaba realmente vencendo, assim, o Afrodite de uma forma... E é a primeira vez que o Shun usa a Tempestade Nebulosa, que pra mim é um golpe muito bizarro. Rapaz, como é apelão aquele golpe? Porra, é ridículo, cara. Primeiro o Shun prende o cara, assim, o maluco não consegue se mexer. Exato. Assim, Afrodite conseguiu se mexer porque ele é um cavaleiro de ouro, boladão cheio de ódio, mas tipo assim... E mesmo assim, mesmo que o Afrodite tinha conseguido se mexer, depois ele foi pulverizado pelo negócio. E é bizarro, né, você imaginar que por exemplo, você olha o corpo do Afrodite depois, não parece que não aconteceu nada, foi um ventinho que bateu e ele morreu, mas imagina a violência que é esse golpe pra um cavaleiro de ouro morrer por causa de um vento, velho. É muito bizarro. É claro, mas tenta pensar assim, né? O corpo do Afrodite tá daquele jeito que ele tava protegido com a armadura de ouro. Exato. Não, ele deve ter quebrado todo por dentro. Se ele tivesse sem armadura ali, pô, o maluco teria sido pulverizado. Não, e o poder da Tempestade Nebulosa deve ser muito bizarro, deve ser uma pressão bizonha, assim, né? Eu acho bem bacana, assim. E tem no filme do Abel, depois eles lutam de novo, né? Verdade. Mas aí o Shun que é bem louca de novo. Mas aí o Shun se dá mal, um pouquinho. Daí, né? Aí o Afrodite já aprendeu um pouquinho a respeito dele, né? Mas o que é legal nessa luta, pelo menos do Abel, se eu bem me lembro, o Afrodite reclama que o Shun, tipo, tá com um sétimo sentido desperto, assim. Eu digo, mas como que vocês, bronzeados, conseguem fazer uma coisa desse nível? É bem legal, assim, nesse sentido, apesar do Ikki aparecer e tal, e ajudar. Mas, e o Afrodite morre com a própria florzinha dele lá, né? É, o golpe fantasma, né? Mais ou menos é isso aqui. Bem legal, isso é bem legal. O Ikki, depois que o Mu traz de volta, né? O Mu traz o Shaka e o Ikki de volta. O Ikki sobe as 12 casas. Não, o Mu traz o Shaka de volta, o Shaka traz o Ikki de volta. Exato, mais especificamente. E aí o Ikki sobe pra pegar o Saga na porrada, né? Que o Saga tá destruindo o Seiya, tá dando um cacete absurdo no Seiya. Como sempre, o Seiya sempre apanha até... Exato. Porque vocês sabem, o Seiya é o poder da amizade. O poder da amizade. E aí o Ikki aparece e eu acho que ele luta muito melhor que o Seiya, óbvio. Ele até dá um pouquinho de pareamento ali contra o Saga, mas o Saga também desce o cacete no Ikki também, né, cara? Aí tem uma pequena divergência, né? No anime ele simplesmente quebra o Ikki na porrada mesmo.
No mangá rola explosão galáctica. Verdade, que aí é bizarro, né? Explosão galáctica não dá, né, cara? Explosão galáctica. Mas eu achei que ele fez mais frente ao Saga do que o Seiya tinha feito, né? Isso sim. Com certeza. Não, e uma coisa que eu acho mais legal no mangá é que eles têm um embate mental, né? Tipo, o Saga dá o Satã Imperial de novo. Olha e só. o Ikki dá o golpe fantasma, e os dois se refletem, praticamente dá um meio que empate técnico ali, mas foi massa porque os dois acabam tendo efeito, assim, e foi bem interessante essa parte dos dois. Pode crer. Que não teve no anime. Pois é. Que seria uma parada muito legal, devia ter animado, né, a própria cara? explosão galáctica, né? Sim. Eu acho que não foi desnecessário ter tirado. Exato. Não, mas esse embate mental, porque realmente são dois golpes com a raiz muito próxima, né? Já em Asgard, depois que tudo se resolve na Santuário, o Ikki não vai pro Asgard, porque ele tá lá na dele, de lobo solitário. O Shun enfrenta um Mimi, que é bem legal, que eu acho bem bacana. E é bem interessante porque o Mimi, ele só não morre porque ele amarrou lá as cordinhas dele todas nas pedras. E aí ele acaba sobrevivendo ao golpe do Shun, né? Depois da luta bizarra. E aí que, na verdade, aparece o Ikki pra ajudar. E aí sim o Ikki acaba também sofrendo bastante com o Mimi, mas ele acaba vencendo também. Eu gosto muito dessa luta porque a musiquinha é bacana. E o Mimi eu acho um personagem super, super interessante. Não, foi muito. Não, a história dele também é outra que tu olha e. A maioria deles tu olha e tu chora. Sofrência, né, cara? Nossa, puta sofrência. Com o pai dele, nossa. Depois o Brunão pode falar um pouco mais, porque eu sei que você gosta dessa luta. Vai rolar a luta do Shun contra o Shido primeiro, né? Que também é uma luta super bacana. Com desenvolvimento de personagens super legal dos irmãos. Que o Shun acaba vencendo de novo nessa de usar a tempestade nebulosa, mas ele paralisa o adversário, né? E dá a opção pra ele, olha só, eu paralisei, se aumentar mais um pouco a minha tempestade, você vai morrer. Então, vamos parar. E ele diz que não, e aí o Shun vai lá e dá um cacete nele. Só que aí, e é bem legal, nesse último momento que o Shun vai meio que terminar com o Shido, né? Que a gente sabe depois que o Bado tenta interferir nele, e a China, né, na verdade, pula na frente e acaba pegando o golpe e não atinge o Shun. É bem legal, cara, isso. E aí tem depois a luta dos dois, né? Uma coisa que eu lembro assistindo isso é que, como o Shido tinha supostamente vencido o Aldebaran, rapidinho assim, eu sempre pensava assim, pô, esse Shido deve ser forte pra cacete. Sim. Aí, pô, e o Shun derrotou ele assim. Eu não lembro da luta ter sido muito sofrida pro Shun. Eu pensei assim, porra, cadê a força desse maluco, né? Aí apareceu o Bado e pensei assim, tá explicado. Ok, tá explicado. Porque o Bado é quem ajuda, que basicamente derrubou o Aldebaran. O Aldebaran não tava esperando, aí ele tomou pelas costas e se ferrou, né? E aí o Bado só se revela ali na luta depois que o Shido cai, né? E aí o Bado dá um pau no Shun, mais ou menos, né? O Shun não consegue, e aí que aparece o Ikki pra lutar contra o Bado também, né? Que é uma luta... Leva um pau porque o Bado bate pra caralho no Ikki, cara. O Bado conta por que toda a história dele e tal, como que ele odeia o irmão dele. Essa também acho que é a luta mais maneira, assim. Mas o final dos dois... Tem um momento, assim, por exemplo, assim, a Ikki praticamente assim, larga assim, se você quiser vencer, pode vencer, eu não vou... Sim, ele ouve a história do Shido do Bado e fica assim, pô, que merda, né? Por que tem que ser assim? Quer mais vencer, não. Vence aí. Só que o Bado não consegue, né? O Bado, se ele fosse atacar ali, ele ia atingir o Shido também, pô, não consigo. Porque o que acontece, o Shido meio que recupera ali um pouquinho da sua consciência e segura o Ikki, né? Dando a opção pro Bado matar ele, só que os dois iam morrer, né? E aí que o Ikki realmente fala, eu não vou fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Eu não vou me defender, não vou tentar me sair do Shido, né? Porque pra ele seria muito fácil, na verdade, né? Sim. E aí é bem interessante isso, porque o Ikki apresenta pro Bado uma opção que, assim, é muito fácil cair na porrada quando ele tá tranquilo, mas ele apresenta ali pro Shido, pro Bado, uma coisa que ele não consegue fugir, né? Que é a questão do irmão dele. Ele poderia muito bem sair do Shido e continuar a luta normalmente. Só que ele escolhe, não, eu vou ficar aqui, só que se você me matar, você vai matar seu irmão. E eu não... Toma uma decisão aí. Pega essa... Só que além disso, pô, eu acho que
o Ikki entendia a situação que o Bado tava. Porque, tipo assim, o Bado cresceu achando que ele mesmo era um bosta, achando que o irmão dele não sabia da existência dele, que ele era que ele sempre foi uma sombra. Mas aí ele ouve do Bado assim, não, pô, você não é uma sombra, eu sempre soube de você. Pode crer. Você nunca foi uma sombra pra mim. Então, pô, tenta imaginar a cabeça do Bado ali. Eu gosto, pelo menos eu gosto de pensar assim, o Ikki, como ele tem um irmão dele lá e tal, acho que ele entendia a situação lá que o Bado tava. E aí eles acabam vencendo, né? Não vencendo, mas o Bado meio que abdica e leva o irmão dele pro meio da neve. E aí eles seguem os dois, o Ikki e o Shun. E o Ikki, enfim, vai enfrentar o Siegfried no final, né? Ele aparece ali pra enfrentar o Siegfried, que é uma luta mega porradaria louca. Sim. Muito bacana também. O Ikki acaba meio levando a pior, mas ele consegue fazer frente mais do que o Seiya de novo. Que o Seiya é um bosta. Mas o Ikki realmente ele faz uma luta bem bacana com o Siegfried. O Siegfried ele é um guerreiro muito, muito bizarro de forte mesmo. E acaba vencendo, né? Em Poseidon, senhoras, o Shun enfrenta, como eu já disse, o Yuji Skilla, que é quando ele usa a corrente dele em 1000 formas diferentes. Que é bem legal, eu acho que podia fazer isso mais vezes. Parece que aquilo só é útil contra o Yuji Skilla. Só é útil se abelhas se atacarem, por exemplo. Abelha, lobo. Exato, morcego. E ele vence até de maneira... Ele não precisa usar... Ele só usa corrente pra vencer o Will. Não precisa usar nem a tempestade nebulosa nem nada. Depois disso, o Shun vai enfrentar o Kaza, que é o português. De Illuminatus. Que ele é bem babaca, né? Que ele se transforma no Ikki, se eu não me engano, né? Pro Shun. Daí é facinho. Ele se transforma no Ikki, aí ele acaba derrubando o Shun. E aí o Ikki aparece pra lutar contra o Kaza, e é bem legal, porque ele se transforma em Shun e o Ikki caga pra isso. Só depois ele descobre da Esmeralda, daí já tá... Qual era o ponto dele, né? Mas é aquela coisa deles aos poucos irem meio que não precisando mais um do outro, sabe? E o Ikki realmente, o cara se transformou em Shun e ele deu um golpe no coração, assim, do que seria o Shun, na verdade, e acaba vencendo o Kaza, né? E aí só à beira da morte o Kaza... Como é que será que o Kaza sabe dessas coisas, né? Que ele percebe que havia algo no Ikki e esse algo na verdade era a Esmeralda. Se ele soubesse disso, ele tinha feito. Como será que o Kaza... Será que ele lê mentes? Ele lê memórias? Eu acho que sim. Pode ser. É um poder bem foda, né? A gente dá nada por ele, mas... Só que eu acho que como o Ikki tem esses poderes mentais também, seja um pouco mais difícil de alcançar, Olha digamos. Aí, a Nicole. Seria o ponto fraco dele. Pode não crer. sei. Não, eu já aceitei. Pra mim isso é canônico. Porque o Kaza, ele pega realmente na ferida de todo mundo, né, cara? Ele pega realmente o que derruba mesmo o cara, né? E é um poder muito foda e realmente o Ikki talvez seja exatamente isso. Ele deve ter um poder mais... Ele deve ter se controla melhor, né? Ou ele deve se fechar mais também. Talvez, o coração talvez. dele, mas não sei como que ele faria. Mas ele é mais, digamos, ele não é muito de extrapolar assim. O Kaza teria que ser tão competente quanto o Shaka pra pegar o Ikki numa dessas. Sabe o que ele deveria ter pego pra pegar o Ikki? O Cisne Negro. Cisne Negro? Não, cara, para de apelar, Xará. Por que você tá apelando, Xará? Cadê o equilíbrio? Cadê? A luta tem que ser equilibrada. Aí o Ikki enfrenta o Kano, eu vou confessar que eu não lembro de nada dessa luta, cara. Eu sei de qual. Então pode falar ali, que eu não lembro de nada que acontece nessa luta. Tá, tipo, o Kano se apresenta, daí o Ikki fica, meu Deus, Saga, você está morto, blá blá blá, daí eu não sou idiota do Saga, sou o Kano. Idiota do Saga, é ótimo. Daí ele manda o Ikki pro Triângulo de Ouro, daí ele fica lá um pouquinho, volta, né, e diz que tinha sido mais difícil sair da outra dimensão, blá blá blá. Legal isso. Aí ele dá o Golpe Fantasma, que daí ele vai contar a história do Kano. Toda dele do Saga. Né? Aí o Kano, ele toma o golpe Fantasma? Toma. Que bacana. Daí ele conta todo o passado e tem um bônus extra ali no final. E aí, depois, tipo... O Ikki ficou esnobando ele, que ele não era tão bom, mas daí o Kano ficou bravo e começou a bater nele. Justo. Só que aí chegou o Sorento para a luta, então, e aí né? parou por aí. Daí eles descobriram que a questão do Kano não ser de gêmeos, aquela questão da traição.
Aí o Sorento foi lá, eles destruíram o pilar e os dois não quiseram mais lutar com ele. O que eu lembrava era exatamente isso, porque a luta não termina, né? Não. E no anime é a primeira vez que rola explosão galáctica. O Cano usa explosão galáctica? Na verdade, no filme do Abel, o Saga usou ele usou, é verdade. Mas acho que foi muito bem, foi depois. Aliás. Cena fantástica. É bem legal mesmo. Sim. E aí já em Hades, o Ikki enfrenta o Shiryu. O Shiryu cego e o Ikki dá um pau no Shiryu. É muito boa essa cena, cara. Adoro essa cena. O Ikki não respeita nem os deficientes, cara. Exato. Não, ele trata como no igual, tá certo ele. Não, legal. Agora eu tinha vindo outro idiota aqui. Outro idiota? Exato. Isso aí. Pode crer. Ai, o Ikki é muito bom, cara. E ele bate realmente como se o Shiryu fosse uma criança, assim, sabe? Porque ele dá um soco e traz ele de volta, assim, sabe? E o Shiryu não consegue fazer nada, cara. É muito incrível, cara. Na saga de Hades aí, do Ikki enfrentou a Iacos, que é uma luta bem legal já no inferno, né? Que o Iacos basicamente é um dos 13 juízes. E essa luta é interessante porque eu não sei se... É essa luta que aparece os juízes zoando que ele tá perdendo? Sim. Eles estão os três lá contra o Cano, o Minos tá controlando com a marionete cósmica e o Ikki salva ele e daí começa. Sim, verdade. O Ikki luta contra o Minos? Eu não tô lembrando. Não, ele só luta com a Iacos, aí depois... daí que ele sabe do Shun. Tipo, é meio que interferida a luta... que eles acabam indo lá pra onde tá o Shun como Hades, e a luta meio que se encerra. Porque assim. o Ikki, ele ia meio que matar o Iacos, até de certa forma, porque ele descobriu como é que funciona lá o voo da garuda e tal, que ele gosta de fazer X no chão. E ele ia, mas aí realmente interrompe. E aí tem uma cena super bacana que eu acho, que é a cena do Ikki tentando atingir o Hades, né? Que é tentando dar um golpe nele, e aí ele não consegue dar um golpe, e aí a mão dele fica toda sangrando, porque ele parou o golpe antes de atingir o Hades, né? É uma cena muito foda, porque coloca... Até ecoa um pouco com aquela questão do Casa, mas aqui ele tem a plena percepção de que ele realmente vai atingir, né, o irmão dele, até porque o irmão dele fala um pouco com ele um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, na verdade, né, dizendo que pra atingir mesmo, pra matar o Hades e tal, só que o Ikki não consegue, cara. É muito louco isso. E aí já lá dentro no Elysius, né, já usando a armadura divina, o Ikki enfrenta o Thanatos. Eu não lembro se é o Thanatos ou o Hypnos, mas é o Ikki quem acaba vencendo, né? Acho que o Ikki é o segundo a despertar a armadura. Acho que o Seiya, isso. né? Aí ele já vai pegar o Seiya e Ikki são os primeiros. Seiya e Ikki. Aí o Ikki vence o Thanatos e deixa o outro pros outros coisarem. O Seiya ganha do Thanatos e os outros 4 ganham do... Porque eu lembro do Seiya ir até o Hades, e o próximo que chega lá em Hades é o Ikki. Sim, mas o Seiya que mata o Thanatos antes de ir pra... E aí, o final da saga de Hades meio que tem um embate ali entre o Seiya e o Hades, e o Ikki também meio que tenta ajudar, né? Um pouquinho ali, mas ali não... Mas aquela luta é muito, muito mal animada, gente, pelo amor de Deus. E o Hades quebra os dois na porrada, né? Quebra, assim, ele fica... Entre aspas. ele fica lá fazendo umas coisinhas lá e mal animado pra caralho. Nem quis ver, eu passo, não ia indignar muito, me revoltar. A todos nos revolta. Eu já tinha ficado revoltada antes, sei lá, não vou... Eu tenho que ficar eu na minha imaginação como seria. E no clássico, meu povo, é isso aí. Acaba em Hades. A gente tem muito mais luta de Shun e Dick depois em mangás, até no Ômega, mas que provavelmente já precisa fazer um adendo no podcast, porque eu não lembro de todas elas. Nos filmes também, exatamente. Mas a ideia desse podcast, eu até pensei sobre isso, depende de volte e meia, a gente faz uns adendos, assim, sabe? Pra outras pessoas falarem sobre os personagens e tal. Então, é isso aí. Alguma coisa mais que vocês queiram falar sobre Ikki e Shun? De luta, acho que não. Pode ser qualquer coisa. Porque daí entraria no adendo mesmo, né? Pode falar de qualquer coisa que vocês quiserem, Nicole. Fanservice? Fanservice não, que aí a gente vai ficar o dia inteiro aqui. O último assunto, a gente comentou isso no outro podcast, é a polêmica que colocam em torno do Shun, dele ser ou não ser... Do Shun e do Ikki agora. Não, o do Ikki a gente já é fato
batido. O Ikki é canônico. O Ikki já é canônico, então não tem o que discutir, não. O Ikki já é. E é ótimo, eu acho excelente. Agora, ainda existe um pouco de dúvida sobre o Shun. E aí, durante toda... Honestamente, o Shun não é. Porque o Shun é Shun-Rei. Ele pegou a Juni. Não, mas naquela, tem uma ceninha da Juni na Ilha da Reina da Morte com ele no quarto. Mesmo? Eu não lembro disso aí não, gente. Mas tem a Shun-Rei no Ômega também. É verdade, também, tem a Shun-Rei. Tem a Shun-Rei no Ômega também. Exato, dizem... O Shun ele se faz de coitadinho, mas ele é o único que pegou realmente mulher em Sensei. Pronto, falei. Caraca. Então a gente... A conclusão é, o irmão, então, que realmente é homossexual, é o Ikki. Dito canônico pelo Kurumada. Então não me venham dizer outra coisa aqui. Eu gostava da ideia do Shun ser porque eu gosto de um protagonista, entendeu? Que seja homossexual. Porque aí você teria um bronzeado, um prateado e um dourado. E é como a gente comentou naquela... Tem o Deftu. O Deftu também é? O Deftu de câncer é... Pelo que eu entendi, ele curte. Ele é. Mas sendo de câncer é capaz de ele curtir qualquer coisa, hein? Deve ser maluco. Mortos. Exato. Necrofilia. Meu Deus do céu. Mas é aquela coisa da série tem muito esse aspecto gay-friendly, vamos por assim, né? Sem fazer... Tem toda aquela não só isso, Chara, quer ver? Pequena informação pra você. Do público que foi assistir o primeiro episódio de Soul of Gold lá na Anime Japão, 75% do público é mulher. Exato. Sim, no Legend of Sensory e no Lost Canvas também, mulher, muito mais mulher. E hoje em dia a gente tem o Sente Achou também. Porque são personagens bonitos. É o único shonen que agrada. Quer dizer, e tem essa coisa do shonen, tem mais fanservice pro público feminino. Porque a maioria dos shonens é mais voltado pra fanservice masculino. Entendi. Mas é bacana porque a série, ela claramente tem vários sinais disso, mas sem fazer disso uma bandeira, né, cara? É tratado de uma certa forma mega natural. O Mist tira a roupa porque ele tá se sentindo sujo, o Afrodite usa batom. Paga sempre no... Em nenhum momento você pega um personagem falando, meu Deus, por que você tá usando batom? Sabe, uma coisa super julgadora? É uma parada mega normal na série, que eu acho super bacana, inclusive pra criança, sabe? Porque isso vira algo normal, porque é normal, né? Então, eu acho muito positivo uma série pra crianças ter essa maturidade pra mostrar esse tipo de coisa, como se fosse realmente uma coisa parte da vida que é, né? Enfim. Mais alguma coisa sobre os irmãos bronzeados, senhores? Eu acho que a gente falou tudo, hein? A gente só não vai se alongar, porque a gente não leu ainda, sobre o romance do Ikki com o Cisne Negro. Vocês acharem porra. Canda e me passa. Aline? Oi? Tu é da onde? Eu sou de Porto Alegre. Sabia. Por quê? Tu é de onde? Adivinha. Também? Claro! Nossa, não acredito que tem outra aqui. Não acredito. Aí. E tu nem me fala, Bruno. Eu não sabia que a Nicole era de Porto Alegre. Achei que você fosse de uma cidade esquisita aí do sul. Não, na verdade... cidade esquisita do sul. Não, na verdade, eu sou de uma cidade esquisita do sul. De Porto Alegre. O céu do amanhã será azul. Pela terra, a procura... Olha, meu gato acordou. Peraí, solta o monstro, mas não deixa ele entrar. Solta o monstro? Como assim? Nossa! O quê? Nossa senhora! Solta o monstro? Que medo disso. Caraca.